Vocês ficam comigo, com o Rafael Lara e com o Gabriel Monteiro, fazendo esse fechamento do mercado, falando sobre esse mercado, sobre esse Bovespa, que eu tô dando uma olhadinha, espiadinha já por aqui, tem uma leve alta aqui por enquanto, e o Bovespa tá meio sem uma direção muito definida nos últimos dias, todo de lado, né? Mas é isso aí, a gente também vai atualizar vocês com as últimas notícias do mercado, para vocês que estão chegando agora, vocês que estão assistindo a gente aí pelo Profit Pro da Nelogica, vocês que ainda não conheciam aqui a BMC, fiquem à vontade, vão chegando aqui nessa programação no finalzinho da tarde, a gente traz o fechamento do mercado, as últimas notícias do dia, toda a repercussão das bolsas aqui do Brasil e todo mundo, Então, junto aqui com a gente, você vai conseguir acompanhar esses últimos movimentos, o pessoal que está aí no canal do YouTube também, uma ótima tarde aí para vocês, um ótimo finzinho de tarde, já finzinho de pregão. Muito obrigada pela audiência de todos vocês que estão nos acompanhando. E é isso aí, fique aqui com a gente, porque tem muita coisa ainda para poder acontecer, Rafa? Eu já quero começar aqui trazendo uma atualização, inclusive, nesse nosso mapa aqui do calor do Profit Pro da Nelogica. Deixa eu só trazer a minha tela aqui para trás, que a gente ficou conversando com o professor Cabral e eu não fiz isso. Então vamos lá, Profit Pro aqui na minha tela. Olha só, Ibovespa, eu falei da leve alta aqui para vocês, 0,11% agora para esse Bov. Mas está conseguindo aqui ficar nos 112 mil pontos por enquanto, lutando para manter, Porque na verdade a gente já foi numa mínima de 110 mil pontos hoje, batendo 110.943 pontos. Abrimos aos 111.900 e aí no final das contas batemos uma máxima de 112.136. Mas se a gente der uma olhadinha aqui aos últimos 3 pregões, não teve uma definição realmente aqui desse Bovespa, Vem de lado aí esse Bov. Bom, Banco Pan que está liderando altas agora, houve resultado sendo divulgado aí do Banco Pan e no final das contas, desde o início da manhã que ele vem aqui nas altas do dia, agora está liderando as altas do índice. BID11 em seguida sobe 6,18%. Aí o setor de frigoríficos, que já vinha também aparecendo aqui, desde o período da manhã, então a gente tem Marfrig subindo 4,94% agora. Deixa eu ampliar aqui nossa tela aqui do mapa de calor do Profit Pro para ficar mais fácil vocês conseguirem enxergar aí de onde vocês estão assistindo. Olha só, no lado negativo, BR Malls está caindo 3,64% agora, a gente vem ainda Intermédica e Apivida aparecendo aqui nas quedas do dia ontem, foram as maiores quedas, inclusive lembrando que existe aqui o processo de fusão das companhias, a partir da semana que vem, se encerra esse processo de fusão, o ticker de Intermédica deve parar de ser negociado, integra com a Apivida, que vai ter um novo ticker ser negociado a partir da semana que vem. E aí, após a divulgação das sinergias, a divulgação que foi feita ontem pelas próprias empresas, que falaram sobre as sinergias que seriam geradas aí daqui até os próximos anos, as expectativas dessas sinergias ficaram abaixo do que o mercado estava esperando. E aí a gente tem visto essa queda, inclusive, aí das companhias logo em seguida. Aí a gente tem o setor de petróleo ainda, que é o 3R Petróleo caindo 2,68%, o petróleo que começou o dia já numa queda, caindo até mais de 2%, até por volta do meio-dia era isso que estava caindo. Daqui a pouco eu atualizo para vocês sobre o petróleo. Bradesco vai ter resultado hoje sendo divulgado, inclusive, então a gente vai ficar de olho também nisso daqui. O papel vem em queda desde o período da manhã e tem papéis de tecnologia e de varejo aqui, Pets cai 2,36%, Localweb está caindo 2,2%. O setor de siderurgia e mineração, no final da manhã, gente, tinha virado um pouquinho aqui, a maior parte do setor tinha ido para queda, porque a gente tinha, olha só, o setor de siderurgia. Vale virou de novo para o positivo. No final da manhã, a gente já tinha aí o sinal dos contratos futuros de Dalian virando para uma queda, e no final das contas, isso ali naquele momento impactou um pouco aqui, Mas ainda temos os Minas caindo 0,47%, CSN Mineração cai no 0,14%. A Vale agora sobe 1,30%, a Ferbasa 1,72%, CSNA está subindo 0,69%. Isso pode estar ajudando um pouquinho a dar uma segurada, inclusive aqui nesse Bovespa, no setor de petróleo. Como eu atualizei para vocês, olha só, PT3 cai 1,78%, PT4 está caindo 1,18%, Vibra Energia cai 0,77%. Ultrapar é que está indo na contramão, subindo 0,36%, e Braskem sobe 0,12%. São os únicos papéis aqui do setor que ainda estão conseguindo manter alguma alta. Lá fora nos Estados Unidos, a gente tem todas as bolsas operando agora no sentido único, na única direção. Dow Jones, inclusive, que vinha operando no negativo pela manhã, agora sobe 1,02%. S&P 500 está subindo 0,75% e Nasdaq está subindo agora 1,04%. Aí nas commodities, no petróleo, o Brent e o WTI, que chegaram a cair mais de 2% hoje pela manhã, agora a gente tem aí uma
ainda tem queda, o cenário ainda de queda, mas reduzir um pouco as perdas. O Brent está caindo 1,60, com o barril cotado a 91,21, e o WTI está caindo 1,53%, com o barril cotado a 89 dólares e 92. Vamos ver como que vai fechar esse petróleo hoje, inclusive também o mercado lá fora, então fica aqui com a gente, né, porque a gente vai já começar aqui essa edição aqui do Top News com um giro de notícias, vamos trazer as últimas informações aqui da tarde. Gente, a Suzano decidiu mais uma vez, né, aumentar o preço da celulose fluff, que acho que era exatamente assim que o senhor Marcos Saravalli me ensinou hoje, viu, Rafa? Como é que é? Você conhece essa celulose? Fluff. Fluff? Chama de fluff, né? igual um ursinho, fluff. Bom, Débora, a Suzano anunciou um aumento global de 110 dólares por tonelada no preço da celulose fluff, que passará a valer em pedidos feitos a partir de 1º de março, de acordo com fontes ouvidas pelo podcast. A companhia vem fazendo ajuste nos valores da celulose há alguns meses, com 3 aumentos seguidos na China, por exemplo, para equiparar com os preços praticados na Europa e na América. Inclusive, Débora, vamos dar uma olhada como é que está o setor. Agora eu estou em dúvida agora, se não é fluff ou é fluff. Eu acho que era fluff, viu? Mas tem fluff ou fluff? É bonitinho a maneira como o Marcos Saravalli fala e ensinou aqui para mim, para a Paula, né? Hoje de manhã. Não é fofo, mas é bonitinho a maneira como ele ensinou, a maneira correta de falar sobre que tipo de commodity é essa. Olha só, pela manhã a gente já tinha aqui alguns papéis em alta, inclusive Klabin. Já estava aqui aparecendo nas altas, Klabin agora sobe 1,72%. A Suzano, mesmo com essa notícia, está caindo 0,50%. Lembrando, como você falou, que já tinham aí aumentos previstos para os pedidos esse mês de fevereiro, né? E aí, Honey 13 é que está liderando altas aqui, 2,5%. Klabin 4 sobe 0,62%. Suzano em queda. Deixa eu dar uma olhadinha como que está o dólar, que a gente sabe que essas companhias são mais sensíveis. Olha só, o dólar está no 0 a 0, né? Hoje pela manhã, inclusive, chegou a dar uma virada para o negativo. Agora está cotado a 5,28. O dólar mais embaixo, né, também não é uma coisa que favorece tanto as companhias do setor, porque depende um pouco mais de exportação. É isso. Vamos lá, mudando agora um pouquinho de assunto, gente, vamos falar sobre a Anatel, que a Anatel publicou um ato que está transferindo a radiofrequência da Oi para TIM, Claro e Vivo. Mais detalhes dessa informação com Gabriel Monteiro. Perfeito, Débora. O Conselho Diretor da Anatel publicou no Diário Oficial da União um ato que transfere o uso das radiofrequências da Oi para TIM, Claro e Vivo em caráter primário. Isso significa que a decisão vale por 180 dias, podendo ser prorrogada aí por igual período uma única vez. Se forem mantidas as mesmas condições de aprovação, as 3 teles acertaram aí a compra da Oi Móvel por 16 bilhões e meio de reais. E aí no final de 2020, na semana passada, a Anatel concedeu anuência prévia à operação. Mas a agência admitiu ontem que terá de rever este aval. O Ministério Público também pediu a nulidade da transação do CAD, Débora. E olha só, tá aqui, ó, os papéis da Oi, inclusive, o IBR3 e o IBR4 tinham começado o dia em queda, mas depois a IBR3 virou primeiro para o positivo, foi quem expandiu logo ganhos, agora está subindo 5,26%. O IBR4, que passou o período da manhã inteiro em queda, agora está subindo 1,18%. E a TIM, também, que estava no negativo, virou o sinal para positivo, sobe agora 1,21%. Só a Vivo ainda está mantendo aqui o sinal negativo, né, com todo esse processo, toda essa história que está acontecendo em torno, essa saga aí da Oi, né? Vamos agora aqui para as notícias internacionais. A presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, reiterou que a inflação deve permanecer elevada no curto prazo e que as comparações com as ações de política monetária do Fed não são apropriadas, devido às vastas diferenças entre as duas, né, regiões. A Giovanna Locatelli acompanhou tudo isso de perto e tem mais informações aí para a gente. Giovanna. Os comentários de Christine Lagarde foram mais cautelosos do que na semana passada, quando ela provocou uma liquidação nos mercados de títulos da zona do euro, ao se recusar a descartar um potencial aumento da taxa ainda este ano. Lagarde disse que qualquer mudança seria gradual na política do Banco Central Europeu para combater essa inflação recorde. Lagarde se mostrou mais realista e disse ainda que não espera mais que a inflação caia abaixo da meta de 2% até o final do ano. A inflação da zona do euro desafiou as expectativas de um declínio no início deste ano, subindo para um recorde de 5,1% em janeiro. Lagarde tentou tranquilizar o mercado, garantindo que o Banco Central Europeu
tem ferramentas para o combate à inflação. Ela adiantou que assim que a meta se estabilizar nos próximos 2 anos, deve dar início à redução gradual das compras de ativos que foram usadas para fornecer estímulo adicional à economia da zona do euro. E depois, na sequência, deve começar a aumentar as taxas de juros. Lembrando que o Conselho de Governo do Banco Central Europeu se reúne agora no próximo mês, em março. E a gente, claro, acompanha tudo isso de perto. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. É isso aí. Bom, gente, a União Europeia analisa metaverso antes de impor medidas regulatórias. Explica melhor isso pra gente, Rafa. Perfeito, Débora. A chefe do órgão antitrust da União Europeia, Margrethe Vestager, disse hoje que as autoridades da região precisam entender melhor o metaverso antes de decidir como regular ele. Segundo ela, a União Europeia já começou a analisar qual será o papel dos órgãos reguladores em projetos de mundo digital. A Meta, que é a antiga holding Facebook Incorporated, é uma das empresas em observação pelo bloco. Débora, a gente fica aqui de olho, inclusive para você que quer saber um pouco mais sobre esse mundo do metaverso. Ontem a gente vai ter um papo super bacana aí, né, com o David, esqueci o sobrenome dele, que era o sobrenome Larvat, né, o nome... Aqui no Top News, foi no fechamento do mês. Lavat. E ó, hoje às 6 horas da tarde vai ser lançado aqui na BMC News um vídeo em que eu falo top 3 criptomoedas aí para você ficar no radar durante essa ascensão do metaverso. Não é recomendação de compra, hein? Pelo amor de Deus, mas é para você ter no radar aí, né, criptos aí com projetos bastante interessantes no metaverso. E vamos fazer uma live também, hein, Rafa, sobre criptomoedas. Eu preciso ter umas aulinhas aí com você. Vamos organizar esse negócio aí direitinho. E olha só, gente, o JP Morgan está antecipando a projeção do início do ciclo de corte da Selic para o primeiro trimestre de 2023. Mais detalhes agora com Gabriel Monteiro. Débora, depois de elevar a estimativa da Selic terminal de 11,75% para 12,25%, o JP Morgan antecipou a projeção para o início do ciclo de corte nos juros básicos do segundo trimestre de 2023 para o primeiro trimestre de 2023. O recuo deve ser de 0,50 ponto percentual se o próximo governo tiver uma abordagem pragmática da política fiscal. O ciclo de afrouxamento pode começar mais cedo, embora não tão cedo aí quanto estimado pelos mercados, disse o banco em um relatório, Débora. Maravilha, gente. O Bank of America também elevou a projeção da taxa Selic para 12,25% em 2022. Agora é o Rafa que explica melhor para a gente essas projeções, hein, Rafa? Perfeito, Débora. O Bank of America elevou a projeção para a taxa básica de juros brasileira depois da publicação da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária, o Copom. A instituição financeira acredita que os juros devem encerrar este ano a 12,25%. A estimativa anterior, para você ter uma noção, era de 11,25%. Em relatório, o BC afirmou que a desaceleração do ritmo de alta de juros é o caminho mais adequado para alcançar a convergência da inflação à meta e reancorar as expectativas, mas sugeriu que haverá mais ajustes à frente em vez de uma alta final em março, como era esperado anteriormente. Débora. É isso aí, gente. A ANEEL está abrindo consulta pública para poder discutir as regras de leilão de geração de energia. Gabriel, conta pra gente sobre isso. Perfeito. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta terça-feira a abertura de uma consulta pública para discutir as regras do leilão A4 de 2022. A consulta pública ficará disponível entre 10 de fevereiro e 28 de março e o certame está previsto para ocorrer em 27 de maio. Poderão participar da disputa empreendimentos de geração de energia a partir da fonte hídrica, eólica, solar e termoelétricas a biomassa, Débora. É isso aí. E Rafa, vamos lá dar mais um giro aqui no mercado para poder a gente entender aqui sobre como que vem refletindo aqui o Ibovespa. Bora. Aliás, antes disso, só atualiza pra gente como que estão as criptomoedas, já que a gente falou sobre isso agora há pouco por aqui. O metaverso, né? A gente falou agora há pouco sobre o metaverso. Bom, o Bitcoin se manteve aí na casa entre os 43 mil e 44 mil dólares, né? Ele está aí caindo 1,7% nesse momento, aos 43.194 dólares. Já o Ethereum cai 2,8% aos 3.068 dólares. Há outro destaque aqui no mercado, hoje um mercado bastante misto aqui em volatilidade. Temos a Binance Coin caindo 4,9% aos 414 dólares e a Ripple, né, que era XRP, que eu tinha falado
inclusive ontem, né, sob o motivo da disparada dela. Ela assumiu agora o 6º lugar como a criptomoeda com maior valor de mercado, passou a ADA Cardano, né, com 39 bilhões e 380 milhões de dólares de valor de mercado, custando aí 0,82 dólares, né, 82 centavos de dólar, aí a criptomoeda subindo 4,43%. A ADA Cardano, por sua vez, está caindo 3,3%, a $1,15, e a Solana cai 7,06% aos 111 dólares e 91 centavos. Bom, se a gente for trazer algum outro destaque aqui, temos as meme coins, né? Shiba Inu caindo 10,07% aos 0,000003038 dólares aí. Para você que era melhor na época do ditado na matemática do que eu, manda aí pra gente como é que você consegue ler então esse número aqui, porque ele é muito realmente na casa decimal. Lá pro fim, eu já ia dizer assim, seria uma pegadinha para mim. Eu já não ia conseguir não. Eu jamais iria fazer igual agora, você agora. Debs, oi. Posso trazer rapidinho só o destaque lá de fora? Vamos lá, tem vamos duas lá, coisas muito importantes acontecendo lá fora que aqui no Brasil a gente não está falando muito. A primeira delas é do CEO da Peloton. Peloton, Débora, você que gosta de coisa fitness aí, de fazer... Como é que é? Qual que é o nome daquilo lá? Bike running? Como é que é? Aula de bike. Aula de bike, né? Que é lá ficar com a bicicleta lá e vai, 1, 2, 3, enfim, essas coisas. A Peloton é uma empresa lá nos Estados Unidos que está subindo 31%. Ela tem algumas funções aí fitness, principalmente em casas e também nessa coisa do aluguel da bicicleta parada, bicicleta fixa. Ela cresceu muito, principalmente durante a pandemia, né? Com todo mundo querendo se exercitar em casa. E hoje, o CEO da Peloton renunciou ao cargo, né? E a empresa aí também vai cortar 2.800 empregos. Isso é uma resposta aí à pressão que os investidores vinham fazendo para que eles pudessem arrumar as contas. Além disso, a fabricante de bicicletas aí nomeou o ex-CFO do Spotify, Barry McCarthy, para suceder o John Foley, que saiu do cargo, e reformulou seu conselho depois de uma desaceleração na demanda que fez com que seu valor despencasse nos últimos dias. Agora, nesse momento, inclusive, a Peloton, do ticker PETON, lá dos Estados Unidos, está subindo 25,9%, mas já chegou hoje à casa dos 32% de alta, né? Esse CEO que está entrando agora, ele foi a CFO tanto do Spotify quanto do Netflix também. Então aí, né, um gestor que o mercado tem uma certa confiança aí no plano, aí estão esperando aí quais serão os próximos passos lá nos Estados Unidos. E além disso, temos outra questão também. A SoftBank aí está planejando um IPO aí, né, depois do deal com a Nvidia, caiu aí, né? Ela estava tentando fazer uma negociação com a Nvidia aí, e a SoftBank está tentando arrumar aí, fazendo um outro IPO aí, né, depois do deal de... Sabe quanto era que ia custar a Nvidia, Débora? 80 bilhões de dólares ia ser o deal que eles estavam tentando fazer. E aí eles não conseguiram fazer esse acordo com a Nvidia, e agora estão tentando então um IPO pela empresa ARM, né, que é uma empresa que concorre aí com a Nvidia, empresa, se eu não me engano, japonesa aqui. E aí o Mr. Son, né, que é o CEO, Masayoshi Son, que é o CEO do SoftBank, declarou então uma coletiva lá em Tóquio que eles estão preparando esse IPO da ARM aí para conseguir bater de frente com a Nvidia. Então, aí esse era o caso, né? A ARM ia ser vendida para a Nvidia por 80 bilhões de dólares, e aí eles não conseguiram chegar a um acordo, então ele vai tentar um IPO aí para bater de frente aí, tentar reformular esse mercado. Débora. Boa, Rafa. Valeu pelas atualizações. Agora vamos lá bater um papo com o Maurício Pelinello, né, que ele já está aqui com a gente, ele é especialista em commodities. Aliás, Maurício, tem pergunta aqui especial já do professor Cabral para você. Antes disso, boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, boa tarde, é sempre um prazer poder participar, muito obrigado pelo convite, e para mim é uma satisfação poder bater um papo com a audiência do BMC News. Obrigada, feliz, obrigado por estar aqui com a gente. Bom, antes da gente trazer a pergunta para o professor Cabral, que daqui a pouquinho o Rafa traz aí para você, queria falar um pouquinho sobre esse momento do mercado de petróleo. Você acha que isso é um bom momento para poder operar? Porque a gente está vendo aí o petróleo, inclusive, hoje mesmo aqui começou o dia em queda, ainda permanece queda de quase 2%. A gente tem visto uma certa pressão em cima dessa questão
né, da demanda do petróleo, principalmente por causa da expectativa de tudo que está acontecendo lá pela Ucrânia. Então, como que você tem visto aí? O barril do petróleo está já passando até os $90, como a gente viu ontem acontecer. Analistas já falando aí no barril a mais de $100. E aí, Maurício? Então, vamos lá. Análise, quem me conhece, eu opero petróleo desde 2009. Fui day trader de petróleo nos Estados Unidos, né? E hoje trabalho aqui no Brasil com isso também, mas operações mais específicas hoje. O petróleo passa provavelmente pelo maior estresse de oferta desde a crise do petróleo no final dos anos 70, início dos anos 80, né? Com o do Covid, né? Um evento de proporções muito importantes, né? A gente repete isso constantemente, a tal das quebras das cadeias produtivas, né? O que gera uma distorção muito grande entre demanda e oferta. O que no início do gera uma quebra de demanda da ordem de 30% globalmente no petróleo, isso agora se normalizou e virou por inverso, porque, diferente do que a maioria comenta, o principal player que não está retomando o mercado de petróleo chama os Estados Unidos. Em 2019, por exemplo, os Estados Unidos ultrapassam a Arábia Saudita e se tornam o maior produtor global de petróleo, né? Xisto, shale oil, no caso lá. E neste momento, tirando players menores, africanos, por exemplo, né, produtores de petróleo da África, a própria Venezuela do nosso lado aqui, que literalmente desaparece do mapa da produção de petróleo, basicamente. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque, já retomaram os níveis de produção pré-Covid, né? Só que os Estados Unidos, que chegaram a produzir 13 milhões de barris em 2020, por exemplo, 2019 para 2020, nesse momento estão produzindo 11,5 milhões de barris, 11% abaixo. Então, a grande os preços globais do petróleo não vêm da Rússia, não vêm da Ucrânia, vêm dos Estados Unidos, que se recusam, por N motivos ou N justificativas, algumas mais verdadeiras que as outras, em retomar os seus níveis de produção pré-Covid, né? Lembrando, os Estados Unidos, hoje a gente tem um déficit aproximado de 300 a 400 mil barris de produção, entre demanda e oferta, às vezes um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Os Estados Unidos estão 1,5 milhão de barris abaixo da sua produção de 2020. Portanto, o real player nesse momento é os Estados Unidos em ficar alheio às necessidades, mas é muito bom lembrar que os Estados Unidos já se tornaram o que a gente chama de net exporter, ou seja, eles exportam mais do que importam. Então, o petróleo mais caro, de forma geral, é um ótimo negócio para os Estados Unidos, para a Exxon, Chevron, né, as maiores operadoras de petróleo dos Estados Unidos. E é isso. Neste momento, na minha opinião, o petróleo passa por uma distorção, e eu vou fazer questão de mostrar para vocês, se vocês me permitem. Por favor. Que é uma distorção histórica de preços. Eu vou colocar na tela aqui. Isso aqui está no Bloomberg, tá? Para vocês poderem ver. Isso aqui é a diferença de preços. Eu vou colocar nos 5 anos para vocês conseguirem ver. Isso aqui é a diferença de preços entre o contrato de 2 anos à frente e o contrato presente, né? Lembrando que quanto mais abaixo, significa que os contratos à frente estão muito mais baratos do que os contratos atuais, né? E veja que chegamos ontem a um mínimo na casa dos $18 a menos em relação ao presente. O que isso sinaliza? Né? O petróleo está vivendo uma distorção pontual de oferta. O mercado sabe que é uma distorção. Os Estados Unidos se acelerarem um pouquinho mais no xisto, essa distorção some. Portanto, a não ser que um levante militar de grande potência, né, e não só na Ucrânia, normalmente em outros lugares, aconteça, o que se espera é que pelo menos até o meio desse ano, o mais tardar, o terceiro trimestre desse ano, o próprio xisto nos Estados Unidos basicamente cubra o buraco de oferta, no petróleo, né, que, só para comentar para vocês, se estima que esse ano ainda as áreas do shale nos Estados Unidos, do xisto, aumentem entre 700 mil e 900 mil barris a mais por dia, somente do xisto americano. Show de bola, professor Maurício. O pessoal aqui está mandando um monte de elogio aqui. O professor Maurício é sensacional, que maravilhoso aqui, ele aqui conosco, muito bacana. Eu que inclusive tenho alguns grupos de WhatsApp com o professor Maurício, vejo toda hora ele falando lá sobre petróleo, sobre commodities. As perguntas do Cabral, inclusive, professor,
Eu não lembro direito o que era. Eu acabei de perguntar aqui para ele. Ele acabou de me enviar aqui no WhatsApp, inclusive. Qual que é, Maurício, qual que é a melhor operação que existe? Comprar bezerro e vender futuro de boi, já que um dia o bezerro vai virar boi? Isso não é necessariamente um bom negócio, né? Porque boi custa muito para ficar no pasto. Olha, e é capaz de você perder nas duas pontas, Cabral. Excelente, esse Cabral, ele não tem mais nada para fazer, não, né? Bom, vamos lá. Professor, vamos aqui. Eu queria agora discutir um pouco com você o imbróglio aí envolvendo a Rússia e a Ucrânia, né? E também aí os impactos, né, desse conflito para as commodities. Como é que você acha que isso afeta o petróleo e o gás natural, na sua opinião? A gente está falando aí de um dos maiores produtores, aí, exportadores, né, dessa commodity no mundo, né, envolvido aí. Isso é uma tensão que afeta, enfim, em várias cadeias globais, mas principalmente na área de petróleo e gás natural, não é mesmo, professor? A Ucrânia, ela é um grande corredor de gás, por assim dizer, né? A Ucrânia, desde tempos, pelo menos no último século, é uma área que a gente chama de dominação ou de supremacia russa, ou seja, a Ucrânia já fez parte da União Soviética, né, durante o século XX e tudo mais, então era uma área de supremacia russa há muitos anos já, só que tem um detalhe, né? Ela está colada na Europa, né? A entrada da Europa, que a gente costuma lembrar, está a Polônia do lado esquerdo, e tudo mais, é uma região de grande importância para essa região e, portanto, é uma área de extremo interesse do ponto de vista dos Estados Unidos, porque além da Ucrânia ser uma grande produtora de trigo, por exemplo, né, é considerado algo como o cinturão verde da Europa. A Ucrânia é uma grande produtora, mas eu vou fazer questão de compartilhar uma nova tela que eu peguei da internet aqui rapidamente para poder mostrar para vocês. Isso aqui é o gráfico onde você vê a posição da Rússia, né? A Rússia gigantesca desse lado, a Europa por esse lado. Vocês vejam que a Rússia, leia-se Gazprom, né, que é a estatal russa, que na verdade não é estatal mais, mas não deixou de ser também, tem um oligarca russo comandando a Gazprom hoje, é a maior reserva disparada do mundo. O Putin até faz uns exageros, fala que é uma reserva quase infinita de gás natural, e ela é a maior ou principal fornecedora de gás natural, o metano, né, para a Europa. E veja que interessante que os gasodutos passam por dentro da Ucrânia e pela Bielorrússia. Os dois países que neste momento em crise, né, que você fala que está em crise. E é interessante falar disso, né, porque o interesse da Rússia, portanto, é com a geração de energia e aquecimento na Europa. A Europa depende quase exclusivamente da geração de energia que venha de fontes russas de gás, lembrando que usinas termoelétricas utilizam gás natural para gerar calor, para gerar energia, portanto, e também para aquecimento das casas, né, no inverno europeu. Então, o problema da Rússia, da Ucrânia e dos Estados Unidos tem muito a ver com quem vai ofertar, na minha opinião, o gás natural que vai para a Europa. Detalhe interessante, os Estados Unidos, por causa dessa briga da Rússia e tudo mais, está batendo recordes de exportação de gás natural do xisto indo para a Europa. Ou seja, é uma relação extremamente histórica no sentido dos conflitos, mas que, ao mesmo tempo, carece, na minha opinião, de realidade. Até porque é muito bom lembrar que os Estados Unidos já deslocaram armamentos para a Itália, para a Turquia, né, mísseis que se direcionam à Rússia, enquanto a Rússia, por enquanto, não moveu nem uma brincadeira, né? Tem um míssil, por enquanto, sendo transportado para as fronteiras da Rússia. Então, na minha opinião, isso é só uma opinião mesmo, isso ainda carece muito de força, né? Eles vão, eventualmente, impor sanções ou boicotes à Rússia, mas eu ainda acho que, assim como funcionou em 2019, na tal da trade war contra a China, por exemplo, eu estou ainda querendo ver alguma evidência clara de que isso vai ganhar algum tipo de escala, até porque eu gosto de lembrar que, do ponto de vista de potências geopolíticas, Rússia, Estados Unidos e China nunca, na história, guerrearam entre si. Japão, Alemanha, outros países, já houve guerras. China, Estados Unidos e Rússia jamais guerrearam entre si. Perfeito, perfeito. Agora, como que é possível, falando agora em relação a fertilizantes, né? Como que é possível aumento dos preços dos fertilizantes impor uma pressão aí sobre as commodities
agrícolas, isso pode realmente acontecer. A gente sabe que a Rússia, inclusive, é uma das maiores produtoras, né, em questão de fertilizantes, e existe toda essa atenção, tudo que está acontecendo, né? Como que isso pode refletir, inclusive, no nosso agronegócio aqui, caso realmente aconteça, né, um conflito naquela região? Eu estou até pegando agora aqui para a gente poder ver, né? Bom lembrar, são quatro, né? Os principais fertilizantes. Ureia, que é a mais utilizada na produção da soja, principalmente, que a gente conhece mais, né? Do milho. Tem KCl, cloreto de potássio, e tem o DAP e o MAP, né? Que são também tem os fosfatados que a gente chama, né? Ali naquela região, a Bielorrússia é uma grande produtora, né? A China é uma grande produtora ainda aqui para consumo interno. Então, neste momento, é bom lembrar que os preços dos fertilizantes disparam muito antes de qualquer um desses conflitos eclodirem, diz-se respeito exatamente a uma quebra das produtivas na época, o que impulsiona os preços demais no ano de 2020. E nesse momento, o que esse conflito tem gerado é principalmente um prolongamento de uma questão de oferta. Ou seja, desde o ano passado, o que existe no mercado de fertilizantes global é uma escassez de produto. Não tem fertilizante, né? Por questões ou de produção ou de frete, não chega, né? Então, quando agora a gente acreditava que existia uma perspectiva de melhora, vem essas possíveis boicotes, a Bielorrússia de novo não produzindo para exportar e tudo mais. Então, o que acontece agora é a gente chama de um novo choque de oferta, potencial escassez desses produtos no mercado, mas o interessante, eu quero falar exatamente sobre isso, por exemplo, é que pelo menos no que diz respeito ao mercado, e eu vou pegar, porque nos Estados Unidos, para quem não sabe, existe alguns contratos são recentes, que são de fertilizantes negociados como contratos futuros, né, na CME. E a gente vai dar uma olhadinha agora aqui, eu vou mostrar para vocês verem, são os preços deles, tá? Tá aqui, ó. Aqui na tela. O primeiro deles aqui, ó, isso aqui é a ureia, tá? Que é a maior fertilizante negociado na Bolsa de Chicago, né? Veja que subiu de fevereiro do ano passado, $200 a tonelada para quase 600 e agora já regrediu para 510. E quando eu olho a curva de longo prazo, isso aqui é a curva de contratos futuros, tá? Veja que o contrato já para agosto, o mercado já estima preço na casa dos $400 do contrato futuro. Ou seja, por mais que a pressão, de novo, imediata, com relação a tensões no leste europeu, né, na região ali da Bielorrússia, permaneçam com questões sensíveis, pelo menos no contrato futuro. E lembrando, esse contrato de ureia é o contrato com base em RINs, que é o preço de referência para o Brasil, inclusive, de fertilizantes. Pelo menos por enquanto, a leitura pro segundo semestre é de uma forte queda, inclusive, dos preços. É bom lembrar que contratos futuros são negociados e amanhã isso pode mudar. Mas a perspectiva de mais médio prazo, por assim dizer, é de uma estabilidade para uma relevante queda, pelo menos daqui para o final de 2022. Perfeito, professor. Tem muita pergunta aqui no chat, aqui, então vou trazer aqui para você. Inclusive, Maurício, você está acostumado aqui com a regra da casa, né? Eu faço todas as perguntas do chat, você tem qualquer liberdade aí para falar se manja ou não do assunto, né? Porque às vezes o pessoal pergunta o time do professor Maurício, né? Se ele está feliz com o Palmeiras hoje. Eu vou fazer a pergunta porque eu sou apresentador, eu sou apenas uma ponte, entendeu? Então, enfim. Bom, o pessoal aqui mandou aqui. Maurício, a OPEP tem alguma força sobre os Estados Unidos para conseguir fazer eles voltarem a produzir mais ainda? Zero. Na verdade, os Estados Unidos desenvolvem a indústria ou quase zero, é uma brincadeira, claro, né? Eles desenvolvem a indústria do xisto, né? Das rochas betuminosas, que você faz um processo químico chamado de fracking, que você quebra as moléculas para transformar em óleo cru, o que quer que seja, exatamente para impor uma frente ao que acontecia, ou o que aconteceu desde a crise do petróleo no final dos anos 80, porque os Estados Unidos, como potência hegemônica e maior consumidora do mundo disparado de petróleo, não se colocou mais na posição de dependência do fornecedor principal, que são os países árabes. Então, hoje, na verdade, a OPEP é uma organização que foi, inclusive, aumentada para a OPEP+, com a inclusão da Rússia, né? Mas se você tira a Rússia do mapa,
sobra basicamente 3 países, né? 4, se você for querer falar. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e só. Porque o Irã está fora da OPEP, né? Então no fim das contas não resolve. E tem um detalhe interessante para comentar, eu falei isso algumas vezes já. Um player que ninguém tem falado e basicamente esqueceram é a Venezuela. A Venezuela, quem não sabe, é a maior reserva de petróleo do mundo, maior do que a Arábia Saudita. E no início dos anos 2000, ela chegou a produzir 3,5 milhões de barris por dia, há 20 anos atrás. E aí, por causa da PDVSA, o Chaves e tudo mais, eu não sei, eu nunca falo de política, eu só falo das ações de fato, né? A PDVSA como operação foi sucateada e hoje a PDVSA produz 650 mil barris por dia, 20% do que produzia em 2001, com a maior, sentada em cima da maior reserva do mundo. Então, na minha opinião, nos próximos anos, quem eu acho que serão grandes players e os únicos grandes players com capacidade de ofertar petróleo em uma quantidade necessária para que o mundo possa crescer, tem 2 nomes, Estados Unidos e Venezuela. Perfeito, professor. Mais pergunta aqui no chat pra gente aqui. O próprio Rui das Neves está perguntando por que os Estados Unidos estão demorando tanto para poder aumentar a produção. Essa é uma pergunta que eu vou brincar com a resposta, porque não tem uma boa resposta para isso, né? Tem muita gente que fala, se você me perguntar, tem a ver com uma agenda política do Biden, primeiro na questão do ESG, do ambientalmente correto, mas principalmente aquela história, se os Estados Unidos se tornam exportadores de petróleo, quanto maior o preço do petróleo, maior a pressão inflacionária que eles impõem a outros países, e sabendo que eles podem aumentar a produção dentro de casa, por assim dizer, isso traz a eles uma capacidade de literalmente impor preço, né? Eu vou pegar um dado agora aqui para vocês poderem ver. Nos Estados Unidos existem as perfuratrizes do xisto, né, chamada de rigs, e eu vou mostrar para vocês verem aqui como é que estão os dados aqui, ó. Vamos colocar na tela aqui, tudo no Bloomberg, tá? Isso aqui é o número de perfuratrizes do xisto, tá? Antes do Covid, existiam 682 perfuratrizes ligadas em março de 2020. São perfuratrizes móveis. No fundo do Covid, né, o petróleo chegou a preço negativo, mas na verdade ele chegou na faixa dos 20 a 30 dólares, caíram 172, isso em agosto de 2020. Hoje, 1 ano e meio depois, de 170, voltamos para 497. Portanto, ainda estamos mais ou menos 230 rigs abaixo, 230 rigs do que nós estávamos no pré-Covid. Só que rigs, as perfuratrizes, elas são ligáveis e desligáveis. Elas são desmontadas, quando veio o Covid elas foram desmontadas e movidas, e agora elas precisam ser remontadas. O óleo do xisto é um óleo mais caro para se produzir, só que é nessa faixa de 90 dólares, certamente que as empresas do xisto já são viáveis, mas esse é o ponto. Por alguma razão, que a razão desconfia, os Estados Unidos ainda não religaram mais ou menos 30% das rigs que eles tinham antes. Então, se você me perguntar, há um interesse mercadológico puxado pelas petroleiras americanas, entre elas com maior destaque Chevron e ExxonMobil, que são as duas maiores, e principalmente também por causa de uma agenda política importante ligada ao ESG, imposição de uma nova forma de se fazer política, e principalmente por questões de imposição de uma situação que em muitos países, lembrando, né, para a Alemanha é menos problema, mas para o Brasil, por exemplo, uma inflação mais alta é um problema. Então, a questão da inflacionar, quando você inflaciona o mercado, você impõe uma situação de instabilidade, que, de novo, pode ser que você seja o grande salvador desse processo também, né? Exatamente, exatamente. Maurício, deixa eu perguntar aqui mais para você. A Roberta Dourado aqui falando um pouco, o que você acha da PEC do petróleo e a possibilidade de se usar os dividendos da Petrobras para cobrir os custos? Essa é a pergunta aqui da Roberta aqui para você. Isso é na minha opinião, né? A Petrobras é uma empresa que vive... A Petrobras só tem o preço que ela tem porque ela é ligada ao governo. Se fosse em qualquer outro país, a Petrobras valeria 3, 4 vezes mais, facilmente falando, porque é uma empresa... Vocês vão ver o resultado da Petrobras nesse trimestre, com petróleo a 85 dólares, o tamanho do resultado da Petrobras, com dólar a 5,70.
Na verdade, os lucros da Petrobras já são utilizados para isso, né? Eu gosto de lembrar que os dividendos, o sócio majoritário da Petrobras é o governo federal, né? Então, a boa parte dos lucros astronômicos que a Petrobras tem gerado já são direcionados para bancar a máquina pública, não só da Petrobras, como da Vale, da Eletrobras, de tantas outras estatais que a gente conhece no Brasil. Então, a PEC que está tentando ser criada agora é uma forma ainda mais oficial de se fazer algo que já é feito há muito tempo, que é retirar dinheiro de empresas estatais altamente superavitárias, como é o caso da Petrobras, para bancar a máquina pública. Se você me perguntar, sendo muito sincero, isso tende a ser uma ação que tem poucos efeitos práticos, mas potencialmente podem gerar outros frutos de ordens diversas que não necessariamente têm a ver com a operação da Petrobras. Perfeito. Professor, o Renato Boff aqui agora está perguntando, com o verão chegando na Europa, a demanda por gás deve diminuir? Historicamente diminui. Existe uma questão nas análises de commodities, né? Como é que é o nome do telespectador aí? Peraí, que pode ser uma pegadinha. Não, dele. Renato Boff, tá normal. Não, porque às vezes os caras mandam. Eu sei como é que é, assim. sei como é que é. É, entendeu? Eu sei como é que é, é o Renato aqui. Não, mas o dele, o Renato tá certo. certo. Tá tudo em ordem. Dentro das análises de preços de commodities e da formação de preços de commodities, existe uma questão que chama sazonalidade. Ou seja, no caso das commodities energéticas, a sazonalidade ela normalmente é de oferta. O que isso significa? No caso do gás natural e do petróleo, diferente da soja, que você precisa plantar, correr tudo bem durante o crescimento, o desenvolvimento da planta e colher, se você tiver uma demanda muito alta no final, não tem como você criar soja milagrosamente. Precisaria plantar de novo e o ciclo retoma. Então, ele é uma sazonalidade né, que a gente gosta, isso mesmo, de oferta. Ou seja, quem produz determina o ritmo do quanto vai estar disponível. No caso das energéticas, ela é de demanda. No verão, historicamente, o consumo de gás natural cai. Por quê? A necessidade de aquecimento é menor, por causa de caldeiras movidas a gás natural, e, quando não é a gás natural, sistemas de ar-condicionado que são utilizados muito intensamente, que são movidos por energia geradas em usinas termoelétricas. Então, normalmente, no final do ano, existe um aumento de preços histórico no gás natural por causa do aumento da demanda, né? Por causa desse deslocamento da sazonalidade que a gente chama. Então, é normal, eu vou colocar bem entre aspas, que a partir de fevereiro haja um retrocesso no processo. É importante lembrar que estão acontecendo alguns eventos climáticos muito fora do comum. Desde o ano passado, e esse ano se repetiu, no Texas, por exemplo, estão tendo nevascas. As estruturas no Texas estão sendo congeladas, e é bom lembrar que é uma cadeia muito complexa. Então, muito do gás, por exemplo, que é produzido para ser levado à Europa, ele tem que ser produzido e estocado primeiro para depois ser deslocado. Então, é possível que a partir de agora, inclusive, o gás natural não tenha grandes chances de queda, porque os eventos climáticos intensos, extremos, permanecem acontecendo. Mas sim, historicamente, do meio para o final do primeiro trimestre do ano, historicamente, os preços do gás natural retrocedem num regime que a gente chama de regime sazonal. Tá bom? Show de bola, então, professor. Temos mais perguntas aqui, né, Débora? Pode mandar, Rafa. Pode mandar? Então vou mandar aqui. A Roberta Dourado aqui perguntando: por que para a Rússia é tão importante que a Ucrânia não entre na OTAN? Me perdoem se a pergunta for besta. Besta é não fazer pergunta. Como diria meu professor do ensino fundamental, besta é não fazer pergunta. Então faça sempre a pergunta aí, não importa que o espaço vai ser grande. Exatamente. Então manda bala, professor. É isso mesmo. É assim, eu posso... A resposta até um pouco pontual só, porque eu não entendo as diversas matrizes, né, os pontos que formam essa decisão. Mas do ponto de vista da Rússia, como eu falei, né, a Rússia é um país que tem supremacia política sobre a Ucrânia desde o início do século XX, até antes do que isso. Eu não gosto nem muito de lembrar disso, mas no início do século XX houve um evento conduzido pelo Stalin, chamado de Holodomor,
onde os russos literalmente mataram 14 ou 17 milhões de ucranianos de fome, né? Literalmente de fome e de frio, chamado de Holodomor. Então, a Rússia tem supremacia política e econômica sobre a Ucrânia há muito tempo. E nesse momento, querer que a OTAN, que é uma organização militar conduzida pelos Estados Unidos, incorpore a Ucrânia, que é um país, primeiro, na Rússia, segundo, que durante a União Soviética era um braço extremamente importante da divisão militar da União Soviética e dona de um porto muito importante, né? O porto de Odessa, inclusive um deles, né? Que é a capital da Ucrânia, inclusive. Eu fui, inclusive, para lá, viajei já. Gosto muito daquela cidade. Mas, nesse sentido, portanto, a inclusão da Ucrânia na OTAN tem mais a ver com os Estados Unidos tentarem tomar de forma protocolar um país que tem, basicamente, uma relação direta com a Rússia do que qualquer outra coisa. Somente num exemplo livre, e é meramente um exercício de raciocínio, seria o mesmo que a Rússia pedir para o Canadá se transformar num país aliado da Rússia, né? O Canadá colado nos Estados Unidos, um parceiro histórico, no caso do Canadá, um parceiro, no caso da Ucrânia, um país subalterno à Rússia, mas eu comparo as duas coisas de forma direta, né? Os Estados Unidos provavelmente não gostariam muito de ver o Canadá um parceiro da Rússia, um dos seus maiores inimigos, ainda que eu não ache que haja uma posição de antagonismo. Eu acho que ali há um quê de retórica que favorece a ambos. Show de bola, então. Maravilha. Professor. Tem mais uma pergunta aqui no nosso chat, inclusive, em seguida do Ricardo Papas, é isso, Rafa, se eu não me perdi? Depois o Helder, ele fala sobre o aumento da produção de carros elétricos e dos compromissos firmados por causa dos acordos climáticos. Isso não terá influência no consumo de barris de petróleo para os próximos anos? É uma brincadeira que eu gosto de lembrar. Nos Estados Unidos, a Califórnia, né, o estado da Califórnia é o estado que mais tem carros elétricos nos Estados Unidos, né? E aí é muito bonito na hora do discurso, os Tesla andando na rua, aquela coisa toda. Mas na Califórnia, por exemplo, você já não pode abastecer o seu carro elétrico em qualquer horário, porque não tem energia, né? Porque a energia gerada para produzir o combustível do carro elétrico vem de usinas termoelétricas, a carvão, a gás natural, nucleares, hidroelétricas. Então, no caso dos carros elétricos, eles vão impor um problema enorme para qualquer país do mundo, porque não há energia disponível. Os Estados Unidos já têm, há pouco tempo atrás, a questão de uns 3, 4 anos atrás, os Estados Unidos entraram numa crise hídrica comparável à brasileira, de literalmente eles cogitarem ter que fazer, como é que chama? Rodízio dentro do dia, por causa de questões desse tipo, né? Então, os carros elétricos eu acho que são um caminho sem volta, mas dentro de uma tendência natural, não há como você expandir a base de veículos elétricos da forma que a gente está hoje, sem aumentar muito a forma de geração de energia que vai abastecer esses carros. E só para explicar um detalhe interessante, que pouca gente sabe, muita gente falou da questão do carvão mineral na China, né? Que ela ia ficar no escuro, e que eu sempre falei que não faria sentido algum esse tipo de afirmação, tanto que nada aconteceu depois, né? Mas a China, nos próximos 3 anos, somente em usinas a carvão, ela vai aumentar um Brasil em geração de energia. Tudo que o Brasil gera de energia, todas as usinas, todos, elétrica, termoelétrica, hidroelétrica, todas, some todas. A China vai aumentar em 3 anos, só em usinas a carvão, para conseguir abastecer o que provavelmente será a maior frota elétrica muito em breve no mundo. Pois é. Professor, muita gente aqui adorando você, inclusive, ó, já faço o convite aqui, o pessoal falando, pô, professor tem que vir mais vezes, tem que vir aqui falar de petróleo mais vezes, tá feito o convite aí, viu, pra você voltar, pode voltar inclusive no Top News. Pra mim vai ser um prazer. Quando quiser. Pra mim vai ser outro enorme aqui, então pode vir que vai ser uma honra recebê-lo mais vezes. Ó, se eu não me engano, agora é o Muniz, não é isso, Débora? Que veio com a pergunta aqui. Pergunta, como o convidado vê uma possível Europa retomando a energia nuclear? Provável? Sim, se sim, quais impactos no urânio, que o Alan Gunn defende tanto? Não é inevitável.
por falta de palavra melhor, inevitável. Como eu falei há algum tempo atrás, a energia gerada na Europa, né, ela é majoritariamente termoelétrica, ou seja, ela vem ou de usinas a gás ou a usinas nucleares. É bom lembrar que a usina nuclear ela é igual a uma usina a gás, só que ele tem um reator nuclear com barras de pastilhas de urânio enriquecido 238, que é colocado dentro de um tanque. Esse urânio, ele esquenta, a água vai se transformar em vapor e vai gerar energia através de dínamos, né? Grandes turbinas elétricas. Ele é absolutamente idêntico a uma usina a gás no sentido da forma da geração, só muda o combustível. Quando eles impõem essa ideia de que a usina nuclear não pode e tudo mais, países como França, por exemplo, que tem uma matriz gigantesca nuclear, se eles tiverem que desligar as usinas nucleares, eles ficarão no escuro, porque não tem rios caudalosos para gerar energia hidrelétrica, não tem como colocar grandes usinas a gás, porque eles vão depender da Rússia para gerar, eles vão criar uma dependência ainda maior, que já é gigante, ficará ainda maior de um fornecedor externo, que amanhã, se brigar, fecha a torneirinha, eles ficam no escuro. E principalmente falando, no caso do urânio, né, existem duas empresas muito grandes no mundo mineradoras de urânio. A primeira chama Cameco, nos Estados Unidos, código CCJ, é uma empresa que eu gosto muito, sempre tive em carteira, ainda que nesse momento não tenho. E a segunda, a maior de todas, disparado das empresas listadas, chama Kazatomprom. É uma empresa no Cazaquistão, é a maior mineradora de urânio e beneficiadora do mundo, de domínio russo. Então, mesmo as usinas nucleares também compram urânio, ou terão que comprar urânio de empresas russas, porque lembrando, né, no jogo geopolítico, e essa é a minha visão, o ente geopolítico ele não precisa dominar todos os meios, ele precisa dominar apenas aqueles que são absolutamente inevitáveis: energia, combustíveis por natureza e alimentos, ou pelo menos o frete para chegar até lá. E os russos, portanto, só para comentar então de novo, no caso do urânio, o grande ciclo de alta do urânio teria que ter sido pego, na minha opinião, lá em 2016, 2017. Neste momento, por assim dizer, na minha opinião, é notícia velha. Perfeito, professor. Bom, vamos de saideira aqui. Saideira. Perfeito, então. A Cibele Pires perguntando aqui: podemos esperar que soja e milho irão para as máximas históricas, considerando o aumento dos insumos, a seca na região sul da América e o clima mais frio e seco nos Estados Unidos? Essa é uma hipótese real, de pelo menos, eu não vou dizer as máximas históricas, porque aí é querer chutar um preço, né? Mas pelo menos a tendência de alta depende muito mesmo de questões climáticas no Brasil e nos Estados Unidos, no caso da soja principalmente, né? E na verdade, o grande problema é que já existem relatórios climáticos sinalizando que a Laninha, que é o evento que está causando essas secas pontuais, mas de grande porte no sul do Brasil, no sul da América do Sul, na verdade, tem grande chance de se estender até o início do ano que vem. E se isso acontecer, a gente vai ter um estresse de grande porte nos preços das commodities agrícolas, tá? Principalmente soja e milho, e trigo também em alguns lugares. Então, o detalhe é assim, ainda é muito cedo para falar disso, né? A gente já tem uma quebra de safra de grande, não vou dizer de grande porte, mas de porte relevante no Brasil e na Argentina por causa, a gente teve temperaturas no sul do Brasil de 44 graus em algumas cidades, 44 graus, né? Eu moro em Curitiba, aqui não teve, mas no sul do Brasil teve. Secas extremas, né? Muito importantes em áreas grandes produtoras, na Argentina, obviamente, que é colado ali também. Tivemos 40 graus em Buenos Aires, 39 graus em Buenos Aires. Então, tudo isso certamente já impactou a safra 22. A gente entra agora, já tem gente colhendo agora, vai até maio, junho, pelo menos a colheita. Mas o grande medo, por enquanto, diz respeito a uma continuidade do estresse. Ou seja, pontualmente em 22, eu acho que o mercado tem capacidade de se, né, dar aquele jeito e dar uma sobrevivida. Agora, se tivermos 2 anos seguidos de uma situação de seca muito persistente, certamente 2022, final de 22, início de 23, safrinha 22, safrinha é a safra de milho que vem no segundo semestre, e a safra de soja 23 não está exatamente algo otimista nesse momento, Cibele. Perfeito, então, professor. Muito obrigada mesmo, hein? Obrigado por ter vindo. Vários elogios, inclusive, aí no nosso chat para o professor, inclusive, né, Rafa? Exatamente, então estamos te esperando mais vezes aqui na BMC.
né? Você mora onde, professor? Qual a cidade que você mora? Eu sou de Curitiba. Curitiba. Então, quando estiver para São Paulo, quiser tomar um café aqui conosco, está muito convidado. Quando quiser aparecer mais vezes aqui na BMC também, está muito convidado. O papo foi super legal e esperamos você mais vezes, tá certo? Combinadíssimo, eu queria de coração agradecer ao convite, agradecer também ao Cabral, que certamente é parte desse processo de me convidar, agradeço demais. E lembrando, só para fazer meu jabazinho, uma brincadeira aqui, quem não me segue, siga lá no Instagram, @MaurícioBelinello. Da minha parte, sempre que quiser, só mandar um grito que nós atende aqui. Quando eu for a São Paulo, vai ser um prazer ir tomar um café com vocês, viu? Muito obrigado mesmo, viu? Uma ótima tarde a todos. Por favor, repete o seu Instagram, porque já tinha gente aqui pedindo também no nosso chat, então repete o seu Instagram de novo, professor, por favor. Tá bom, é @Maurício Belinello, @Maurício Belinello lá no meu Instagram. Tem conteúdo pra caramba, muita coisa pra fazer lá. Muito obrigado mesmo a todos, viu? Maravilha, agora já tá na mão para o pessoal que estava pedindo aqui onde encontrar o professor aí pelas redes sociais. Obrigada mesmo, até uma próxima. Tchau, tchau. Um grande abraço. É isso aí, Rafa. Ó, tinha gente aqui falando assim, acho que foi o Luiz Antônio, dizendo assim, ó, sugestão, cortar essa parte da programação e colocar como um vídeo sobre commodities no canal. Mais pessoas precisam ter acesso a essa aula. Olha só, Luiz Antônio, a gente já faz isso com toda a nossa programação, inclusive, todos os entrevistados que passam por aqui, especialistas. A gente tem um canal no YouTube somente para cortes da BMC. Então, você procurar, é BMC Cortes, não é isso, Rafa? Cortes da BMC aí, a equipe, inclusive, gerida pela grande Mariane Painha, aí quem faz os cortes é a grande Ananda Milano Denardi, um beijo aí pra ela, e também o Lucas Nimi, aí, torcedor do Boston Celtics igual eu também, a Vanessa também, todo mundo lá muito empenhado aí, fazendo corte o dia inteiro da programação, gente, ó, aquele canal assim, a gente antes soltava tudo aqui no da BMC, no canal principal da BMC. E só que a gente foi vendo confuso, né? Muita coisa. E era muito corte, porque assim, gente, a gente fica o dia inteiro aqui com programação, todos os programas têm entrevistas extremamente ricas de conteúdo, então imagina, né? Muita coisa. E aí o que acontecia? A entrega não estava sendo muito bem feita porque era muito corte. Então o que a gente falou? Vamos separar as duas coisas. Então temos aqui o canal principal, que agora você tem aqui, né, a nossa programação aqui o dia inteiro, continua aqui conosco, fazendo participação no chat. Pessoal do Profit, um beijo para você que está assistindo a gente pelo Profit, eu amo você, viu? Eu amo você do coração. E também aqui o pessoal aqui do nosso canal aqui da BMC, a gente faz vídeos agora especiais aqui, tem vídeo da Débora explicando como é que funciona o Ibovespa, tem vídeo meu hoje aí saindo 6 horas das criptomoedas para você ficar de olho no metaverso, enfim. E aí, se você quer ver os cortes da programação, você vai lá no cortes da BMC, é o mesmo logo, só que é um logo preto, preto com a letra branca. Né? Pode ir lá, o canal faz pouquíssimo tempo que foi criado, já deixa sua inscrição, já vai deixando seu comentário lá, e aí você pode ir lá aproveitar o dia inteiro, você vai ter BMC Flix para cima e para baixo lá, né? Que é conteúdo, para quem é nerd de mercado financeiro, que passa o dia inteiro falando disso. Vai ter um final de semana cheio aí pela frente. Final de semana? Nossa, muita coisa. Você falou o pessoal do Profit, inclusive, né? Quero dizer para todo mundo que está assistindo a gente pelo Profit, tá? Quem ainda não conhecia a BMC, a gente está em todas as redes sociais. Então, ó, vocês são muito mais do que bem-vindos. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. A gente ainda não tem um bate-papo direto ainda com vocês. Teremos em breve isso aí. Teremos também mais ferramentas exclusivas para quem é usuário do Profit. Aguardem, vocês não pedem por esperar. Mas, enquanto isso, também vocês podem seguir a BMC nas nossas redes sociais. A gente está lá no Instagram, @bmc.news. A gente está no Facebook, lá no LinkedIn, no canal do YouTube também. Então, a gente está em todos os lugares. Estamos chegando aqui no Profit para vocês, apenas como uma forma de facilitar ainda mais nessa chegada da notícia até vocês, ao vivo, durante todo o pregão da Bolsa. É isso aí. E não passa vontade não, viu? Se você está com muita vontade de fazer alguma pergunta para um entrevistado, você vem aqui no nosso chat, aqui você manda. Vocês já viram que a gente segue aqui a fila bonitinho, dá o crédito da pessoa. Não vai inventar perfil com nome de pegadinha para quebrar apresentador, que eu sou ligeiro. Ó, a gente ligeiro, é escolado aqui, menino. Você é mais velho do que andar para trás. Mas você vai mandando. Ou manda nosso Instagram também, não sei. Né? Aí você pode seguir a gente, @bmc.news, @Débora Oliveira, que é o da Debs, o meu, @Rafael Mendes Lara. Pode ir lá seguir, mandar mensagem pra gente, que a gente sempre ama a interação aí do público, a gente gosta de estar junto com o mercado aí, pra gente ir evoluindo junto, né, Débora? Bastante, isso mesmo, Rafa. Olha só, deixa eu só atualizar, a gente estava falando tanto de commodity, né? Vou atualizar aqui o setor para vocês, só pra gente dar uma olhadinha. 3R Petróleo tá caindo agora 3,3%, Enalta tá caindo 2,11%, Petri 3 tá caindo 1,94%, Prio 3, 1,7%, Petri 4, 1,21%, Vibra Energia tá caindo 0,81% nesse momento, isso em relação
a petróleo. Vamos ver aqui em relação à siderurgia e mineração, já que estamos falando em commodities, Gerdau está liderando queda do setor 1,75%. Depois vem Uzi Minas, Gerdau Metalúrgica, CSN Mineração também em queda. A Ferbasa sobe 1,69%, Bradespar 1,15%, Vale está subindo 0,98%. Ainda falando em commodity, vamos ver papel. Olha aí, Rani 3 sobe 2,33%. Os papéis de Klabin também estão em alta, aqui na casa de 0,86%, Klabin 3, Klabin 4, 0,41%. E Suzano é quem está na queda aqui na contramão, caindo 0,55%. No índice do Ibovespa, continua aqui, ó. Banco Pan liderando altas, depois da divulgação de resultados, sobe 7,77%. Também tem BID11 aqui colando nessa alta, né, trazendo Banco Pan veio trazendo BID11 aí que sobe 6,52% agora também. E aí a gente tem o setor de frigoríficos ainda aparecendo aqui, a JBS subindo 4,34%, Marfrig 4,94%. A gente tem Natura também em alta. Do lado de cá, a Apivida intermédica aqui nas maiores altas e BR Malls, que passou na frente aqui caindo 3,95% por enquanto. Enquanto esse Bovespa, deixa eu só trazer aqui o gráfico do Ibov, olha só, Ibovespa nesse momento está no 0 a 0, Rafa, zeradinho, olha lá. Não vai para frente nem para trás. Esse Bovespa está, hoje não é nem dois para lá, nem dois para cá não, sai nem do canto. 111.996 pontos agora para o Ibov, que está no 0 a 0, enquanto o dólar também na estabilidade, né, cotado a 5,28 nesse momento. Totalmente lateralizado aqui esse Bovespa hoje, hein, Rafa? Pois é, Débora. Pois é, aí dois para lá, dois para cá mesmo. Aí, né, mas um mercado bastante dividido. É um mercado que a gente tem visto essa semana bastante dividido, né? Ontem a gente já viu, né, inclusive o mapa de calor ali brincando com você, né? Toda hora ali no né? 0,01. Né, entre altos e baixos ali. Quase. Né, Me então, surtando realmente. Quase, Rafa, hein? Pois é. Deixa eu só trazer o setor de varejo, porque eu estou vendo que Natura está aparecendo aqui, inclusive, também nas altas. Olha só, Natura que está liderando a alta no setor de varejo. O setor de varejo que vem dividido totalmente, aí como o Rafa falou ontem, né, o mapa de calor estava muito assim. A Natura está subindo, 5,50 agora. Aí a gente tem Marisa subindo 2,57%, Magalu sobe 2,22%, Homer 3 está subindo 2,52%. Alpa 4 está nas altas aqui, 1,12%, Via 0,99% de alta, CA também sobe 0,68%, Guararapes está subindo 0,64%. A maior queda, Laide, que está aí, ó, caindo 3,45% agora. Pets também cai 3,15%, Grupo Som 1,8%, Vivara está caindo 1,2%, Lojas Renner 0,43%, SBFG3 1,37% de queda nesse momento para o setor de varejo. Vou trazer de novo aqui o setor de telefonia para a gente dar uma olhada, porque essa está trazendo muita repercussão essa questão dessa Oi. Olha só, Oi está subindo mais 7% agora. Oi BR3, Oi BR4 sobe 1,18%, a TIM está subindo 1,44%, enquanto a Vivo cai nesse momento. A gente tem a Vivo também caindo. Opa, deixa eu só trazer aqui, num cantinho que ela está aqui, olha só. Está quase zerando perdas também, tá? Cai menos de 1%, menos de 1,5% agora. Mas a IBR3 é quem está liderando aqui, 7,37% de alta agora. Aéreas e turismo, mesmo a gente tendo aí o dólar chegando a ficar em alta em alguns momentos aqui do dia, viu, Rafa? CVC sobe 2,11%, Gol está subindo 1,28%, o Gol que inclusive teve anúncio ontem de investimento da American Airlines na companhia. Embraer sobe 0,57%, Azul é que vem na contramão, caindo 0,15%. Por enquanto esse é o cenário, são agora 5 horas e 8 minutos. E a gente vai ter análise gráfica agora, por enquanto, Rafa? Exatamente. O Lucas Florencio, analista CNPI-T do Modal Mais, já está aqui com a gente já. Deixa eu dar uma boa tarde para ele. Então já vai deixando aí seu ticker. Galera, vocês sabem que aqui a nossa fila aqui, né? São duas coisas que não falham, né, na vida, né? A morte e a fila aqui da BMC, aqui no chatzinho, que a gente não falha nunca, tá certo? Então vai mandando aí que a gente vai dando uma olhada aqui firme e forte. Enquanto isso, tudo bom, Lucas? Seja muito bem-vindo aqui à BMC News. Fala, Rafa, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado. Olá, Débora, muito obrigado aí pela oportunidade. Tudo ótimo. É um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa técnica, da nossa análise, né? Isso aí. Bom, Lucas, vamos começar dando uma olhadinha nesse Ibovespa, inclusive, até falei agora, ainda há pouco eu falei que esse Ibov, ele não tá, tem dias que ele sobe 10, cai 10. Aí eu digo que ele tá dando 2 para lá, 2 para cá.
Hoje nem 2 para lá, 2 para cá, hoje está preguiçoso esse negócio. Está de lado totalmente esse Ibov agora, está zerado, o dólar também, o dólar futuro no caso, mas o Ibovespa está agora que ainda veio um sinalzinho negativo, 111.979. Mas o que está acontecendo aí com esse Ibov nesses últimos 3 dias, hein, Lucas? Pela tua análise gráfica, eu acho que o Lucas caiu, o pessoal vai tentar reconectar aqui ele enquanto... Né, a gente vai... Eu tomei um trago susto, esse questionamento. Que você estava falando, você virou, na hora que você virou a tela dele e apagou. Eu Sumiu. fiquei, será que foi erro nosso? Mas vamos lá, a gente vai Será que reconectar foi com o lá? Lucas aí para ele trazer a análise gráfica dele, inclusive, né, para poder mostrar aqui pra gente o que ele... então tá bom, ele compartilha. Então vamos lá, então vamos ver a tela aqui do Lucas, que já está compartilhada aqui com a gente. O Lucas está com a gente sim, ele não caiu não. E Lucas, então é isso. O que acontece com esse Bovespa nesses últimos 3 dias? É Brasília, é ata do Copom, cenário externo, o que na tua, assim, no teu gráfico, a partir de quando que isso pesa mais, né? Porque aí a gente pode ir trazendo em cima da notícia isso, dar um link aí com a análise gráfica. Fala Perfeito. aí, Lucas. Consegue ver minha tela aqui? Está compartilhada, né? Claro. Então, perfeito. Basicamente, o Ibovespa ele tá fazendo um movimento de correção, né? De um movimento de queda aí já nos tempos maiores, por exemplo, semanal, né? Um ponto de atenção é justamente essa zona de suporte na casa aqui dos 100, 101, 102 mil, que foi um toque de quase do movimento aí de 50% de toda a alta que teve devolvendo depois da pandemia, e aí é uma zona de suporte muito significativa, né? Mas nada tão importante assim que venha mostrar, ao meu ver, algo de recuperação para vir tentar romper topo, novas máximas, né? A gente ainda tem um patamar muito significativo também para passar, que é essa região de 115 pontos no diário, que coincide com a média de 200 períodos, né? É natural que o Ibovespa passe aí por um período agora de, provavelmente, lateralização, né? Ou tentando, pelo menos, buscar essa região de 115 mil pontos, né? Então, obviamente que todo esse cenário econômico, essa parte entre situação de petróleo, Rússia, impacta no nosso país, além da parte também política interna, né? Mas, provavelmente esse ano, essa questão de volatilidade também, para principalmente quem gosta de trades mais de curto prazo, né? Agora, pensando mais em posições de swing trade, a gente tem um pouco de dificuldade pensando, porque partindo do ponto de vista dessa lateralização, né, que o mercado vem encontrando essa dificuldade. Perfeito. Então, Lucas, o pessoal aqui está mandando já os tickers aqui. Então, o primeiro ticker da nossa lista aqui, só para eu ver se não está na listinha lá de proibidos. Não está não. BRFS3, por gentileza, do Cláudio Amaral aqui, BR Foods. BR Foods? Isso. Perfeito, né? Então, a BRF, ela abriu com gap, né? Ela tem um gap muito forte, né? Jogando o preço para baixo, buscando novas mínimas, mas já está mostrando uma exaustão do movimento de queda, né? Eu gosto muito de buscar uma referência no gráfico semanal para a gente encontrar ali uma de suporte mais clara, que é justamente essa região aí de 16, 17 reais, né? 16 a 17 reais, que está segurando a passagem do preço, né? Então, por conta disso, se nós olharmos no gráfico diário, nós observamos que tem um distanciamento da média de 20 períodos, né? Tudo tende a voltar à média, a nossa média de 20 períodos ela acaba sendo um ponto de referência, né? Até para quem gosta de pegar operações a favor da tendência, né? Então, para ter uma melhora em relação a esse ativo, basicamente eu vejo apenas acima de R$24. Agora, pegando uma operação contra a tendência e sendo uma operação mais arriscada, ela até existe a possibilidade aqui acima dos 18,87, 18,90, mas tem que tomar muito cuidado porque ainda assim pode ser um movimento de pullback a favor dessa queda, né? E qualquer volta, né, de repente pode estopar aí esse movimento comprador. Maravilha, Lucas. O pessoal também está pedindo agora aqui Itaúsa, para dar uma olhadinha. O Atílio Felipe Itaúsa? Neto, ele não especificou qual... Itaúsa, ele só pediu. Esse é A4, né? Vamos lá. Aqui ele não Bom, especificou, esse mas eu A4 já acredito passou a normalmente média. é que pedem mais pra gente. É A4 mesmo. Perfeito. Perfeito. Então, ela já passou a média de 200 períodos, a região R$ 9,90, né? Se a gente jogar no gráfico semanal, a gente tem um ponto de referência que é essa região de resistência aqui, ó, por volta da casa de 10,50, que foi justamente essa região de topo que segurou a passagem do preço algumas vezes, né? E conseguiu passar o patamar de 9,50,
inclusive abaixo da média de 200 períodos. Então, no momento, se a gente pensar em fazer alguma operação nesse ativo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado justamente por conta dessa região de resistência. Acredito que passando dessas regiões, deixando um movimento de descanso, né, aí fica um pouco mais tranquilo. A compra aqui, ela acaba sendo um pouco mais arriscada porque ela volta para essa região aqui que o mercado lateralizou um bom tempo, né? Então, para ele gerar novas máximas, acaba que isso pode impactar a passagem do preço. Sem contar também que a média de 20 períodos ainda encontra-se abaixo da média de 200 períodos, né? Uma média mais curta, abaixo da média longa, né? É um bom sinal o preço acima da média de 200 períodos, porque, ao meu ver, o preço, quando está acima da média de 200 períodos no seu gráfico diário, né, o mercado está comprador, né, nos últimos 200 períodos. Mas é bom que a média de 20 também esteja acima da média de 200 períodos. E aí inicia um processo de tendência aí de alta. Ele já vem de uma reversão, desde lá da casa de R$ 9,00, né, devolvendo todo esse movimento de queda. Tivemos aqui atrás, né, dos R$10,50, R$10,40. Mas quem não conseguiu comprar, agora eu acredito que seja o momento de esperar uma melhor oportunidade por uma configuração gráfica mesmo. Maravilha. Agora o próximo pedido é para Live Tech, da Bahia Indústria e Comércio, LVTC3. Perdão, Débora? LVTC3. LVTC3. TC3. Essa eu confesso que eu também não... Hoje é o terceiro ticker que eu estou aprendendo aqui hoje. Tem algumas pérolas, né? Vamos exato. lá. Então, no gráfico semanal, nós tivemos aqui um movimento abaixo da média de 20 períodos. Presta atenção que essa barra aqui ela foi muito forte, derrubando o preço para a faixa da região aqui de R$13,00. E é importante a gente analisar também os detalhes, inclusive nos candles, né? Esses pavis aqui que vão aparecendo mostra um movimento de pullback, mas quando chega nessa região é um ponto de atenção para ver se o mercado vai ter força para continuar caindo, né? Para continuar caindo abaixo dessas regiões de 13 e 31. Já no diário, a gente percebe que realmente essa região é uma região de suporte, né? O retorno desse movimento acaba ultrapassando a média de 20 períodos, e que acaba sendo desconfortável para os vendedores, porque o interessante seria que os vendedores segurassem nessa região da média de 20 períodos para conseguir fazer um movimento de continuidade da queda, que vem acontecendo como no passado, né? O mercado respeitando muito bem a região da média de 20 períodos funcionando como uma resistência. Nesse caso aqui passou um pouquinho, né? E conseguiu jogar o mercado para baixo. Agora, para continuar, de fato precisa passar aí os 13 e 31, né? Por enquanto, não vejo ainda a possibilidade de venda, né? Está numa lateralização, porque ele deixou um topo na mesma região do anterior, né? Então, pegar a venda aqui, acaba que você tem que deixar o stop muito caro e pensar em compra, o ideal é passando acima dos R$17,00, né? E aí mostrando um pivô, né? Um movimento de pullback, aqui um retorno, uma configuração, por exemplo, de uma bandeira, a média de 20 já começando a ficar ascendente, aí a gente tem a possibilidade do mercado aplicar e buscar as máximas aqui nas regiões de 20, 22, para isso tem um pouco de chão aí para chegar nesses patamares, vai precisar passar essas regiões de R$17,00 e, assim, não há nenhum sinal por enquanto. Maravilha. Agora vamos lá para Petro 4. A gente que está vendo o setor de petróleo como um todo hoje está quase inteiro caindo, né? Petro 4 também cai agora, é o que está pedindo nesse momento. Exatamente, né? O mercado pesou bastante no setor. Bom, a Petro 4, ela está vindo de uma tendência de alta, né? Respeitando muito bem a média de 20 períodos. E aí uma referência, como eu comentei, acima da média de 200, acima da média de 20. Então, assim, o mercado empurrando o preço para cima, aproveitando essa alta do petróleo, né? E aí com essa repercussão, obviamente, há uma correção, mas não vejo ainda um movimento de pânico, tá? Em relação ao ativo. Né? O ponto de atenção que eu tenho é que há um distanciamento do preço em relação à média no gráfico semanal e a média de 20 em relação à média de 200. Então, se eu considerar essas faixas de preço, né, eu posso entender que o mercado pode vir corrigir nos próximos períodos, né, mais ou menos até a região aí de R$29, R$30, é uma correção saudável, tá? Desde que ele passe, obviamente, essa região de fundo de R$30, que está segurando a passagem do preço. Se conseguir se manter acima da faixa de 32, a possibilidade dele tentar fazer um teste de novo topo, né? E aí continuar repercutindo essa alta.
Maravilha. Depois desse pedido do Helder Papete 3, a gente tem agora Tupi. Tupi 3. Tupi. Vamos dar uma olhadinha em Tupi 3. É um ativo que está bem lateral, né? A gente consegue observar que tem uma boa volatilidade. E aí, juntando volatilidade, para quem gosta de surfar tendência, é muito bom. Mas para quem gosta, quem gosta de surfar tendência já não gosta de um mercado lateral. Então, é um ponto de atenção, porque não tem nenhuma definição, né, para onde, de fato, o preço pode dar continuidade. Se a gente buscar, por exemplo, a referência no nosso gráfico maior, que é o gráfico semanal, encontra acima da média de 200 períodos, que é a região ali de 19 e 20, né, e já testou essa região algumas vezes, né, testou aqui 1, 2, 3, 4 vezes sem sucesso, né. Obviamente que nós temos aqui uma figura, né, de possível reversão, que é um ombro cabeça a ombro, e pode dar a continuidade para vir testar e se romper essas regiões 19, 20, 18 e 40, para vir buscar a faixa de preço por volta aqui dos 15 a 16 reais, né? Mas para isso acontecer, né, a gente precisa de uma confirmação, né? Como eu comentei, é importante a gente analisar essas regiões que o mercado começa a segurar e deixar muito pavio, né? Porque mostra que o comprador está defendendo a sua posição. Então, no diário, a gente percebe isso com muito mais clareza, né? A gente conseguiu visualizar 4 toques nessa região. Então, por enquanto, não vejo nenhuma oportunidade de operação no ativo. É um ativo aí que está lateral. Vale aí, de repente, pensar em outras possibilidades, né? Boa. Maravilha. O próximo pedido, inclusive, depois é Show 3. O Wagner Stutz está pedindo Show 3. Show 3? Isso. Perfeito. Bom, Show 3, a gente observar o nosso gráfico diário, depois de um movimento muito forte de queda, se manteve abaixo da média de 20 períodos, né? Ele deixou aqui uma falha de fundo, né? Ele fez um movimento para cair sem continuidade, né? A gente pode chamar até de um fundo duplo nas regiões aqui de 2,60 até 2,84. Passou a média de 20 períodos, né? E aí, se a gente juntar a análise técnica clássica, a gente ainda está nessa região da LTB, né, que pode sustentar a passagem, a volta do preço, né, segurar a volta do preço por volta dessa faixa de 3,20 a 3,25, e aí deixando uma oportunidade de compra, né, se aparecer um comprador novamente atuando nessas regiões, pode ser uma oportunidade, sim, de compra para vir buscar aí, ó, mais ou menos a região de 4,38 até 4,70, que é a referência da nossa média de 200 períodos, né? Isso eu acho muito importante esperar uma melhor correção, já que essa oportunidade de compra que aconteceu aqui, basicamente já passou, né? O mercado ativou uma compra nesse martelo, né, com um stopzinho abaixo dele, mas sem continuidade. Então, quem não entrou, no momento, aconselho aguardar para ver se vem buscando a média de 20. Agora, quem está posicionado, é importante ficar atento com as regiões, né, de 3,35, né, ou um pouquinho abaixo aqui para 3,15, que pode ser a região da média de 20 períodos. Perfeito. Então, Lucas, ó, o próximo aqui é o Helder com TAEE11, né, famosa TAEE11, que confunde muita gente, mas é Taesa SA. Taesa, né? Show. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, gráfico semanal, né? Ela encontra um movimento agora de acumulação de força, depois desse movimento de alta, veio subindo aí numa tendência de alta muito forte, né? E agora está definindo se vai continuar de fato essa tendência ou se realiza aí um pouquinho, pelo menos para buscar a faixa aqui, ó, de 34, e se romper essa região de suporte, pode vir testar aí a parte de R$30, que seria 50% de todo esse movimento de alta, né? E está distante da média de 200 períodos no gráfico semanal, um ponto de atenção que pode mostrar aí uma sobrecompra do ativo, tá? Já no gráfico diário, a gente tem aí a observação do movimento lateral, né? E como todos os traders, todos os investidores, né, gostam de surfar a tendência, a gente precisa esperar o mercado mostrar uma tendência clara, né? Por enquanto, pensar em comprar o rompimento dessa região aqui é um pouco de atenção, já que nós estamos numa região de teste de topo, que foi testada aqui, ó, por volta de junho do ano passado e julho, né? Então,
pode barrar a passagem do preço para cima, mas se replicar aí o movimento de Fibonacci, né, se dar continuidade a esse movimento essa figura de continuidade, pode sim ir buscar novos patamares, tá? Novos patamares. Passando ali para uma região de R$40. É importante proteger a operação ali por volta de 37,30, né? Porque se romper essa região 37,30 ou 37,20, vai buscar a média de 200 preços no gráfico diário. Isso seria uma operação um pouco mais arriscada, tendo em vista que o mercado está no movimento de acumulação, depois de uma alta muito significativa. Perfeito, então aí, Taesa do Grande Helder aqui. O Francisco Júnior pedindo BOVA11, né? O ETF de Ibovespa aí. O BOVA11, que é o ETF, acho que mais famoso do Ibovespa, né? BOVA11. Sim, sim. O BOVA11 tem uma boa fama, né? BOVA11, no nosso gráfico diário, vem mostrando aí um movimento de tendência também de alta, tá? Mas chegando aí próximo já de uma região de resistência, que é essa região por volta de R$100, né? 109, perdão. 109 até 110. Né? A compra aqui é a mesma coisa, né? Quem comprou lá no fundo, né, conseguiu surfar toda essa tendência. Então, quem compra nessas regiões, o rompimento aqui por volta de 108,40, tem que proteger a sua operação por volta de 106 para ver se ele consegue buscar novas máximas, né? Representar pelo menos esse movimento aqui, ó, e buscar novas máximas. E aí sim, conseguir pegar aí pelo menos uma rentabilidade de 4%, buscando aí 112, mas vai encontrar um pouco de dificuldade por volta de 110, 111 por conta da média de 200 períodos. Né? De repente, o mercado pode não dar essa continuidade por conta dessa região de resistência e voltar a esse movimento aqui, ó, na casa de 102 e começar a lateralizar novamente, né, por conta da média de 200 períodos que serve como uma resistência. Show de bola então, em BOVA11. Bom, aí ó, o pessoal mandou aqui pra gente, o Ulisses Souza mandou pra gente B3SA3, por gentileza, Lucas. B3SA3. Percebe que os ativos estão muito parecidos, né? Uma configuração de retomada, de respiro depois de uma boa queda, né? Mas chega já no movimento de possível exaustão, né? Próximo de uma média de 200 períodos, que é uma média de resistência, né? É bom a gente dar uma olhadinha no semanal, esse ativo em específico. Por quê? Voltando aqui por volta da região de 12 a 13 reais, se aparecer comprador confirmando essa alta que teve desde a casa aí, ó, dos 10,80, é uma possibilidade para ele vir replicar esse movimento, né? E aí ele pode vir buscar primeiro os 15,59, né? Os 15,60, depois os 17 e depois tentar buscar os 18,50, né? Que seria os patamares de resistência. Mas para isso é interessante que pelo menos ele busque aparecer um movimento comprador, né? Para cima aqui rompendo no diário a casa de 14,30, pode ser que ele confirme essa nova tentativa de alta e aí ele vai buscar esses patamares de preço. Perfeito, então, Lucas. Ó, depois de B3SA3, veio aqui a Fernanda Utino pedindo PSSA3, por gentileza. PSSA3. Fernandinha. Fernandinha, eu conheço Porto a Fernanda, Seguro. Hein? Ih, conhece? Boa, vamos na Porto Seguro. Conheço a Fernanda, tá sempre com a gente lá. Então vamos para Porto Seguro. Porto Seguro fez um movimento muito bacana, né? Quebrou aqui a média de 20 períodos, né? Até teve resultado aí da empresa recentemente. Segurou na média de 20 períodos, né? Na região ali, ó, da faixa de 19 e 17. Quem está comprado, é interessante deixar aí o seu por volta desse pivôzinho, né? Abaixo da média. Ele tem aí a possibilidade de vir testar essas regiões de 21 a 20 centavos, né? Depois a faixa de 22,44 e por fim ali o alvo na média de 200, 24,05, que está ali, é uma média reta, puxando o preço, né? Puxando o preço, mostrando que possivelmente está sobrevendido, né? Então, assim, existe uma expectativa de vir fazer essa correção até por conta do semanal. O semanal se distanciou bem da média de 20 períodos, que é por volta da casa de 25,45, que coincide mais ou menos ali com essa faixa da média de 200 no gráfico diário, que é uma região que pode, sim, o preço vir buscar. Obviamente que ele pode fazer uma lateralização para acumular força aqui para conseguir, de fato, ir buscar esses novos patamares. O que ele não pode perder é a faixa de R$19, porque aí provavelmente ele vai vir tentar testar novo fundo.
Show de bola, então Porto Seguro aí pra gente. Depois veio aqui, ó, o Guilherme Peixoto pedindo VLD3, por gentileza. VLD3, famosa Valid. Valid, né? Valid, isso. Vamos lá. Semanal da região de 10,52, tem espaço para vir buscar aproximadamente aqui a casa de 11,79, né? Tá um pouco esticado, né? Deixou a média de 20 períodos lá embaixo, na casa dos 8,50. Então, a média de 20 períodos, ou ela tende a buscar o preço, ou o preço volta para buscar a sua média. Obviamente que, como ele está tendo nessa região de resistência testada, que inclusive empurrou o preço para a mínima aqui do movimento, por volta de 6,90, é natural que o preço possa encontrar dificuldade para romper essa região, né? Para pelo menos ou começar a lateralizar nessa faixa de preço, né? E aí a média de 20 buscar essa faixa de preço, ou fazer uma reversão para vir buscar a média de 20 e a média de 200 períodos, que está aqui por volta de 8,90 até 9,30, né? Pensar em compra aí em relação a um movimento um pouco esticado, né? Fica um pouco mais arriscado, mas a proteção de quem está comprado, eu vejo abaixo da casa de 9,55, não pode perder essa região 9,55, 9,60, porque aí tem espaço para buscar a faixa de 8,90. Perfeito. Bom, depois veio o Rui aqui em Rengel pedindo Petri 4 para você, por favor, Lucas. Petri 4? Isso. Petrobras, né? Uhum. Ah, sim. Nós falamos sobre Petri quase agora, acho que ele acabou não visualizando, mas vamos dar uma olhadinha novamente, né? A Petro 4, ela tá fazendo um movimento de tempo. Pode passar, a gente pode passar, sem problema algum. A gente passa aqui então. É que eu te falei, eu sigo a filinha aqui, entendeu? Se a galera moscar, eu mosco junto. Eu confio plenamente no povo do meu chat, entendeu? Mas então, vamos para a próxima. Tem Embraer aqui, o William Hesser mandando aqui pra gente. Embraer aqui, MBR3, por gentileza. MBR3, claro. Vamos dar uma olhadinha no semanal. O semanal está acima da média de 200 períodos, né? Na faixa de preço aqui por volta de 18 e 70, né? Pode vir testar aqui, ó, a casa de R$16 se perder essa região, né? Esse fundinho na casa de 18,70, 18,20. Então ele tem espaço pelo semanal, uma região de suporte. O ponto de atenção é que ele passa agora a média de 200 períodos, né? E se ele tenta fazer um repique aqui para buscar a média de 200 períodos, ela vai servir como uma região de resistência. Então, assim, a compra nessas regiões é um pouco mais agressiva, não vejo a possibilidade de compra justamente por conta dessa queda. A gente vem fazendo um movimento muitos amplos, né, em relação a uma movimentação de tendência de baixa, de alta. Então é importante que o mercado passe essa região da média 200 períodos na casa de 21,60, comece a lateralizar para dar oportunidade para pensar em compra novamente. Caso contrário, vai ficar aí lateralizando nessa range de preço aqui, porque possivelmente esse suporte pode segurar e essa resistência também. Perfeito, então. Lucas, próximo aqui, deixa eu pegar aqui, BID a gente não pode, então Local Web, LWSA3, por gentileza. Web. Vamos ver como é que está o semanal. O semanal abaixo da média de 20, né, fazendo um movimento de tendência de baixo, né, esticou agora da média de 20, a média de 20 na faixa de 15 a R$15. Então serve como um ponto de atenção para que haja ali uma volta do movimento do preço, né? E a gente já começa a perceber que como o preço está sobrevendido, né? A média de 200 períodos lá em cima, né? Basicamente na casa dos R$20, onde aconteceu toda essa zona de acumulação de preço, né? Jogando o mercado para um movimento aí fluido de tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. E agora ele passa a média de 20 períodos, mas quando ele volta, ele sempre zona de suporte, né, nessa faixa de preço aqui, ó, por volta dos 8,30, 8,35, né? Se o mercado conseguir romper essa região de topo que ele deixou nos 10,40, a possibilidade dele vir querer buscar, né, primeira faixa de preço ali por volta de 12,75, depois 14,95, né? E depois dos seus R$20. Mas a gente está numa tendência de baixa, então tudo isso aí pode ser uma correção do tempo semanal, tá? Aproveitar aí uma compra, por exemplo, surfando esse pullback do tempo semanal é plausível, né? Pode ter um retorno significativo, mas
procurar aí se o mercado mostrar um pouco mais de clareza ali em relação ao comprador, né? Teve volume entrando aqui por volta dessa região, né? Um volume significativo. Então, quem está comprado tem que deixar o preço, o stop abaixo ali dos R$8 ou R$8,05, porque se perder essa região, aí ele pode realmente voltar a fazer fundos menores, igual aconteceu aqui, né, em dezembro de 2021. Show de bola, então. Show de bola. Bom, depois de LWSA 3, veio aqui o Emerson Lourenço pedindo Magalu 3. Magalu 3 ainda não foi, né? Não, Magazine não foi. Magazine, então, vamos que vamos. Magalu 3. Magazine não foi. E aí, meu, essa Magalu, hein? Famosa. Caiu para 6 conto, né? Depois de chegar a bater um dia R$24, R$25. Você acha que tem recuperação aí? Porque se recuperar é mais de 400%, né, ô Lucas? Se voltar para a época dos R$24 ali, né? Exatamente, né? Foi assim, briga de muitos investidores, né? E ninguém esperava que viesse ali um movimento de queda significativo como esse, né? A gente tem, né, como graficamente falando, a média de 200 períodos sempre como uma referência para mostrar se o preço está sobrecomprado ou sobrevendido. Ou seja, quando o mercado ele tende a esticar muito da média de 200 períodos, igual aconteceu nessa faixa de que você comentou, Rafa, aqui por volta dos 26, 27, né? Percebe que ele precisou acumular força, então ele entrou numa lateralização para tentar conseguir gerar novo topo, e ele não conseguiu. Aí ele passa a média de 20 períodos e vem e faz uma reversão do movimento, devolvendo toda aquela alta, né? Agora, a gente percebe também que a média dos períodos ela fica praticamente na mesma região, entre 12 e 55, e o preço passou, foi embora, buscou os 6,49. Então, tecnicamente falando, pode sim, né, buscar essas faixas de 8,90 para depois tentar vir buscar os 12,44. Mas para isso tem que ter um sinal de reversão aqui, ó, nessa região de lateralização. Por enquanto não apareceu nenhum significativo, apareceu um martelozinho aqui, né, tentou novamente cair, o comprador está segurando, está entrando volume, né, e a média de 20 em específico, ela está vindo buscar, né? Ela está buscando o preço, tá? Então, ver um otimismo em relação a esse ativo, não vejo como aconteceu nos tempos atrás, né? Até por conta do cenário, mas se ele conseguir recuperar essa região ali de 7 no diário e 40, aí qualquer tipo de movimento de pullback pode configurar ali, de repente, uma retomada para essas faixas de preço que eu comentei, né? Até a faixa ali de 12 a 15 reais pelo gráfico diário. Show de bola, show de bola. Bom, depois de Magalu, veio aqui... O Cláudio Amaral falou que vai comprar Magalu sim, né? Exatamente. O Cláudio Amaral também mandou aqui pra gente LVTC3, por gentileza. LVTC3. Isso, Live Tech da Bahia. Semanal. Isso, semanal mostrando pra gente que tá abaixo da média de 20, fez um pullback, tentando vir romper agora essa região de preço de 13,70 e depois precisa vir abaixo de 13,10, né, para conseguir dar continuidade ao movimento de queda, né, e aí ele vem replicar todo esse movimento aqui, essa pernada de baixo aqui, fazer aí 100% desse movimento, né, para baixo, buscando a faixa de preço de 11,68 a 11,80. Só que o mercado tem um ponto de atenção, né? A correção no diário em relação aos movimentos anteriores foi bem diferente. A gente percebe que desde o início da queda, o mercado vem respeitando a média de 20 períodos, né? Acumulou um pouquinho de força nessa faixa de preço aqui, né? Por volta de R$17, depois devolveu e agora esticou. Pode ser um movimento de exaustão para começar uma lateralização, e ele fez uma correção de 100% desse último movimento, né? Para começar uma lateralização, acumulando força para tentar jogar o mercado para baixo e continuar essa tendência, né, de baixa, ou para tentar reverter esse movimento e vir buscar aí novas máximas. Por enquanto, o ativo está indefinido, né, não mostra para a gente se ele vai realmente fazer um desses cenários. Então, acredito que seja um ponto de atenção para aguardar. Show de bola, então. Show de bola, então. Ó, depois aqui veio o Hélio Belford mandando Enev 3. Enev 3. Aí pra gente, Eneva 3. Eneva 3 está fazendo um movimento aí de descanso, né? E depois desse movimento de queda, muito para quem gosta aí de figuras gráficas, né? A gente tem aí a possibilidade de uma bandeira, né? Que é uma figura de continuidade, né? E aí, se vir confirmar essa bandeira, pode sim, né, buscar a faixa de preço lá de 11,60 e depois
tentar replicar 100% desse maço, né? O ponto que eu gosto sempre de consideração, né, é analisar o semanal para confirmar de fato se existe a possibilidade, existe a força do mercado responder a essa continuidade. E a gente tem aqui, ó, a média de 200 períodos lá na casa de R$ 9,00, puxando o preço, né? A gente percebe que o mercado faz aquele ciclo, né? Acumulação, alta euforia, distribuição e vem aí buscando a região da média de 200 períodos no gráfico semanal, né? E para isso, a gente consegue visualizar essa figura de baixa no gráfico diário, né? Ele já passou a média de 20 períodos, então ele não pode perder a faixa de 13,63, porque aí ele muda esse cenário para vir buscar novos topos. E aí ele tem até 15,55 para vir buscar aí uma faixa de preço acima. Perfeito, então aí Eneva aí pra gente. Depois veio o Daniel Bruno Seron pedindo MNPR3, por gentileza. MNPR3. Desculpa, Rafa, cortou o seu áudio. Minupar. M de Maria, N de navio, PR3, por gentileza. Minupar. Bom, né, respeitou muito bem, né, a média de 20, vem de uma tendência de baixa ali desde a faixa dos R$ 26, buscou agora a casa dos 5,66, né, e aí a gente deixa a nossa média de 200 lá na casa de 11 reais, né. Então, para quem gosta de pegar um pouco mais longos, usar esse método da média de 200 períodos é algo muito significativo. A gente tem aqui a média de 200 períodos no gráfico semanal, na casa de 5,80, né, que está segurando como suporte, né? Então, se realmente confirmar uma possível reversão, uma retomada do preço no gráfico diário, ele pode vir buscar a casa de 7,45 e depois, né, tem muito chão para isso, né, pensando mais para um longo prazo mesmo, buscar os 11 e 12. Assim, eu estou olhando a parte técnica, tá, Rafa? Então, mas para isso ele precisa romper essa região, né? Confirmar, fazer um pivôzinho e mostrar que o mercado vai e gostou e está querendo formar uma tendência alta. Por enquanto, não há clareza, né, se realmente isso vai acontecer. Pode ser um movimento de acumulação e todo movimento de acumulação ele tem duas possibilidades. Ou continuar o movimento de tendência anterior, que é a tendência de queda, né? Ou fazer a reversão para iniciar um novo ciclo, né? E aí, como nós não temos tantas informações aqui, a parte técnica fundamentalista, ou o investidor não consegue pegar tanta informação como alguns players, e o que ele pode esperar? Esperar o pullback, né? O pullback, né, tecnicamente falando, para conseguir pegar e surfar a tendência, né? Exatamente, Minupar aí, o grande Daniel. Bom, depois veio aqui o Jonatas Saraiva pedindo Taurus, TASA 4, por gentileza. Taurus. Isso. Bom, TASA 4, né? TASA 4 está no movimento lateral, né? A gente tem uma região de fundo aqui, o mercado está realmente tocando poder ali entre a casa de 20,57 a R$24. Então, assim, tentar pegar uma operação de longo prazo aqui é tentar acertar o que o mercado vai construir. E tentar pensar numa operação um pouco mais de curto prazo é um pouco mais difícil por causa que o mercado está lateral, né? E a gente pega a referência, né, da M200 no gráfico semanal, ela está lá embaixo, ó, na casa de 10 e 15, 10 e 20. O mercado mostrou falha de topo aqui, ó, por volta da faixa de preço de 29, né, quando ele tentou fazer esse movimento de continuidade da tendência, né, esse movimento de continuidade da tendência não conseguiu, e aí voltou a acumular força, né, então mostrando aí os sinais vendedores. Possivelmente, se ele perde agora a faixa de preço, né, na região de R$20, ele pode iniciar um movimento de correção dessa alta no gráfico semanal, e aí ele tem espaço, né, para buscar, obviamente, essa faixa de preço. Mas isso tudo pode mudar com base no mercado, no cenário, etc. Por enquanto, no gráfico diário, né, a gente tem esse padrãozinho, né, dentro de uma lateralização, o mercado cai, faz um pullback, começa a lateralizar, formando aí até um triângulo descendente, tentando romper essa faixa de preço aí
de 20,50 até a casa de R$19. Ainda tem muita força compradora segurando o preço nessas regiões, dificultando ali a possibilidade de acreditar nessa queda. O que eu aconselho? Espera sair dessa região, né? Confirmar tanto pelo diário como no semanal, e aí quando ele iniciar um movimento de correção e a média de 20 períodos começar a ficar descendente, aí sim, quem pensa em vender, né? Pensar na venda. Agora, para comprar, não vejo a possibilidade por enquanto, pelo menos se o preço não superar a região aí de 24,70. Show de bola, então. Show de bola, Lucas. Ó, já estamos chegando aqui no nosso final aqui, mas a gente ainda vai continuando aqui até umas 5h50. O Paulo Souza aqui pedindo MYPK3, por gentileza, IOCP Maxion, ou do jeito que o pessoal chama IOSP também, né? Desculpa, Rafa, perdão, você pode repetir para mim, por favor? Opa, claro, MYPK3. Oi, tô sim. MYPK3, por gentileza. Vamos lá. Isso. Bom, gráfico diário, né? No movimento também lateral, a gente tem aqui, ó, uma região de suporte na casa de 13,40 até 13,12,80, tá? Então, essa região aí está segurando bem o preço nos últimos períodos, né? E a média de 200 ali na casa de R$15. Então, assim, o movimento pelo diário não tem uma possibilidade de comprar ou vender, precisa pelo menos passar essa região da média de 200 na casa de R$15 para fazer um movimento de pullback. Agora, o semanal também está bem complicado aí para pensar em uma oportunidade de tanto quanto venda, tá? A não ser que ele venha perder essa região de 12,70 e aí começar a fazer um movimento de tendência de baixa. Agora para cima pelo semanal, somente acima dos R$16, R$17 e dá para tentar pegar um movimento de tendência de alta ou um pullback no gráfico diário se ele deixar essa força aí, essa confirmação, mas tem muita bagunça por essa faixa de preço, né? Então assim, eu acho que tem ativos melhores para pensar em fazer alguma operação. Perfeito, então, Lucas, muita gente elogiando aqui, falando inclusive que está dando para retomar aí conceitos do curso aí de vocês, enfim, bem bacana mesmo, viu? É sempre legal quando tem essa interação com a galera. O Daniel Massucato aqui pedindo para você, Via 3, aí, Grupo Via, né? Antigo Via Varejo aí. Via 3. Então vamos dar uma olhadinha na Via 3. Via 3 no semanal, né? Testou aí, ó, uma de preço que anteriormente aqui em 2020, em R$4, conseguiu jogar o mercado lá para cima, né? Lá para os R$22. Então é uma faixa de preço importante que pode ser defendida, né? Foi testada 2 vezes, inclusive, então é um suporte muito significativo, né? E aí eu aconselho você já ter como referência essa faixa de 5,60 e depois para os 9,63. Ou seja, se você tem aí junção de fundamentos com a parte técnica, fica, ó, chuchu, beleza, tá? Desde que tenha uma confirmação na parte técnica para você poder realmente pensar em construir uma posição. Porque ainda não iniciou o processo de acumulação para mudar o ciclo do mercado, o ciclo do preço, o ciclo do movimento do ativo, tá? É natural que isso não aconteça tão rápido, é natural que ele fique lateralizando nessas regiões aqui, acumulando força para tentar definir se ele vai continuar caindo ou subir. Então, assim, dentro dessa faixa de preço aqui, por volta de 5,65 a R$4, é um mercado lateral, né? Tentar fazer qualquer coisa aqui, ou é uma construção de estrutura de operação mais para longo prazo, né? Ou o melhor é esperar o mercado definir um movimento com um pouco mais de clareza, né? Para quem gosta de uma análise técnica clássica, apenas a quebra aqui da LTB pode dar uma possibilidade de compra? Pode. Só que só tem que tomar cuidado com possibilidade de falhas. Não pode perder essa faixa de R$4. Acho muito difícil vir buscar novas mínimas, muito mais provável aí que o mercado venha ficar lateral. Perfeito, então, aí, ô Lucas, depois de Via 3, veio o Thiago X-Trader Evolution aqui, deixa eu ver se alguém já não tinha pedido isso aqui antes, acho que não, com IRB, IRBR3, famosa IRB, aí. Um beijo pro grande Barça, inclusive, que assiste a gente direto. Aí, deve estar assistindo a gente agora, inclusive. Sim. Um abração para o nosso mestre, né? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no semanal.
Nosso semanal distante aqui da média de 20 períodos, na faixa de 4 e 12, e aí a gente tem a média de 200 lá em cima. Agora vamos dar uma olhada no gráfico diário. O gráfico diário é justamente essa região que teve uma acumulação muito significativa e conseguiu empurrar o preço lá para baixo e se distanciou da média de 20 períodos. Então a gente tem aqui distanciamento do preço da média de 20 e a média de 20 distante da média de 200, ou seja, é uma sobrevenda. Por isso que o mercado está começando a fazer ali um retorno à média. Percebemos que entrou bastante volume, né? Bastante volume, deixou um sinalzinho de compra, um martelo invertido, né? Ainda se trata de compra contra a tendência. Quem compra o ativo nessas regiões precisa ter a proteção aqui para baixo, tá? Abaixo do gatilho mesmo, que é por volta de 2,80, né? Para vir testar os 3,28, depois basicamente 50% do movimento aqui por volta de 3,55 e depois 4,12, né? É uma operação que demanda aí mais paciência, a construção um pouco mais para longo prazo, porque mesmo cenário, o mercado ainda não mudou a tendência de baixa, não passou a média de 20, pode apenas fazer um pullback e depois começar a lateralizar para tentar fazer ali um movimento de reversão e começar a fazer uma correção ainda, né, em relação esse movimento de tendência de baixa, porque o preço está abaixo da média de 200. O preço abaixo da média de 200, o mercado está em tendência de baixa, um viés aí um pouco mais longo. Show de bola. Então aí, IRB, RBR3 pra gente aí. Bom, ó, vamos na nossa última aqui, na nossa saideira aqui da galera aqui. Pediram Home pra gente, por favor. Home, famosa Home. Home 3. Home 3, a gente tem aqui, ó, um espaço pelo semanal para vir buscar a casa de R$12, né? Tá lateralizando, ele precisa perder essa faixa de preço aqui, ó, por volta de 14,55, né? No diário, ele segurou já 1, 2, 3, 4 vezes fazendo um movimento lateral, uma correção um pouco mais ampla, buscando até passar a média de 20, né? Ele encontra dificuldade em fazer esse rompimento, porque ele acaba fazendo um movimento amplo e ele não acumula força do movimento estreito, né? O que eu acredito que se ele perde essa região, ele tem espaço para buscar lá a média de 200 no gráfico semanal, né? Mas para isso ele vai precisar lateralizar um pouco mais para acumular essa força e vir aí de fato buscar a faixa de R$10. Caso ele não consiga romper os 14,61, né? Eu vejo que acima da média de 20 aqui nos 15,87, ele vinha testar a faixa de preço 17,20, 17,17, depois por volta de 18,70, e aí, se ele continuar esse movimento, ele tem espaço até os 20,97. Isso, obviamente, se comprador voltar a aparecer nessas regiões de suporte que está segurando o preço aí já há algumas vezes. Show de bola, então, Lucas. Bom, se você puder voltar aí sua tela aí para a gente ir se despedindo de você nessa terça-feira. Já é terça-feira, hein? Já estamos na terça, já daqui a pouco já é sexta, a gente nem vê a semana passando. Voando. Lucas, pois é. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Top News, que você venha mais vezes. A galera aqui no nosso chat adorou recebê-lo aqui, né? Muita gente, inclusive, do curso de vocês aí. Então, muito obrigado, viu? E tenha uma boa semana, tá certo? Rafa, obrigado, Débora, um abração, meu prazer aí e uma boa semana para vocês também. Valeu. Até mais, até a próxima, Lucas. Rafa, vamos encerrando tchau. Aqui esse Top News, esse fechamento do mercado. E olha só, Bora. o Bovespa, finalzinho do pregão, vai dando uma descolada aí, inclusive 0,22%. Finalmente saiu do 0 a 0 esse índice Bovespa, voltando para os 112 mil pontos, 237. Já no finalzinho do pregão veio renovar máximas, olha isso. No dólar futuro, a gente também teve aqui o dólar no positivo, está tendo dólar no positivo agora, mas bem próximo ao 0 a 0. Ainda assim, se mantendo na cotação abaixo do 5,30. Aí, se eu trouxer aqui no nosso mapa de calor o índice Bovespa, olha só. Banco Pan e BID11 liderando altas aqui, os dois praticamente ali, né, disputando a liderança, 8,68% de alta para BID11, Banco Pan 8,20%. A Natura está caindo 5,6%, o JBS está aqui. Caindo não, tá subindo, gente, alta, tá? Eu tô vendo verde, tô igual lá vendo a cotação do minério de ferro lá na Ásia. A Natura tá aqui subindo 5,55%. Verde pra gente é alta, ai, Débora. A Natura também tá subindo 5,55%, JBS 4,88% de alta.
trazendo também a Marfrig ali em seguida, 4,79% de alta. Nas quedas, pelo segundo dia consecutivo, a Apivida Intermédica está aparecendo aqui liderando essas perdas, viu, Rafa? Depois dessa... Ontem as companhias, só lembrando para vocês, estou lembrando para quem está assistindo a gente agora, para quem chegou depois aqui um pouquinho, ou no Profit Pro, no nosso canal aqui no YouTube, né? Ontem a Apivida Intermédica divulgaram aí as expectativas de geração de sinergias com essa fusão, né, das companhias. E no final das contas, essas sinergias ficaram um pouco abaixo das estimativas do mercado. E aí os papéis desde ontem engataram quedas, inclusive agora vai de novo aí seguindo para o segundo dia consecutivo de queda dos papéis. Tanto Intermédica como a Apivida estão caindo aqui na casa de 3,5% a 4%. Né? A Petz também está caindo 3,37%. A gente tem também BR Malls na queda 3,95%. E Dux cai 2,71%. Açaí 1,8%. Alguns outros papéis aqui do setor de varejo, um Grupo Soma, PET3 também, PET3 está caindo 1,63%, Grupo Soma está caindo 1,65%. E nas commodities, deixa eu trazer aqui só o setor de petróleo para a gente dar uma olhadinha. O petróleo que foi até reduzindo um pouco perdas, mas não teve jeito, caiu sim, né, com toda essa negociação que está existindo entre Estados Unidos e Irã. E na alta 3 é que está liderando perdas aí, 1,98% de queda para a Enat 3, 3R Petróleo 1,96%, Prio 3 1,7%, Petri 3 1,63%, Braskem 5 1,33% de queda, Petri 4 0,90%, Vibra Energia 0,90% também de queda. Ultrapar é quem está indo na contramão, conseguindo subir 0,78%. Rafa, no setor de siderurgia e mineração, vamos lá, só para a gente dar uma olhadinha. A Vale até que ficou aqui numa alta, 1,3% de alta. Gerdau Metalúrgica é a menor queda no setor, 0,42%. Gerdau está caindo 0,86% e Ferbasa é a maior alta do setor, 1,86%. E assim a gente vai encerrando o dia com esse Bovespa que nos últimos minutos do pregão foi colando lá nos Estados Unidos. Olha só, o dólar foi aqui, dólar futuro para o sinal negativo. E Bovespa nos 0,22% de alta, seguindo aí o mercado internacional, seguindo Nova York, que nesse finalzinho do dia também vem operando no positivo, lá numa única direção. Inclusive, as bolsas de lá, Dow Jones sobe 1,26%, S&P 500 subindo 0,99%, né, nesse momento lá nos Estados Unidos, e Nasdaq também subindo 1,42%. E aí aqui a gente conseguiu dar essa acelerada aqui no finalzinho do pregão, Rafa, finalizando o dia na alta desse Bovespa. A música de hoje do mercado, né, que o pessoal já pediu aqui, né, pô, não tem como ser outra. Elis Regina, 2 pra lá, 2 pra cá, né, sentindo o frio em minha alma, te convidei para dançar. A tua voz me acalmava, são 2 pra lá e 2 pra cá. Depois você pesquisa aí, olha que música. Essa eu não conhecia. Essa é só pra quem é fã de Elis Regina mesmo. Mas não, eu ia aí... dizer que é só pra quem nasceu lá na década de 60, né, Rafa? Ah, sim. Eu, nessa época, eu lembro muito bem ali, os bailinhos na garagem. Eu que tava ali firme e forte ali, né? Depois vi toda a ascensão do Bon Jovi. Eu ainda desconfio ali. mesmo, meu, porque esse RG veio com alguma falha de digitação, não é possível, gente. Eu sou igual o filme lá do Brad Pitt, né? O caso de Benjamin Button, né? Então, eu vim invertido. É, bem aí... caso de estudo mesmo. Ah, sim. E é isso, né, Débora? Vamos finalizando, então, essa nossa programação por aqui, viu, Rafa? O que vem em seguida aí hoje pro pessoal que tá continuando ao vivo com a gente, principalmente lá no Profit Pro, que o pessoal ainda não conhece a nossa programação? Ó, pessoal do Profit Pro da Nelógica, hoje é dia do Bruce Wayne da Faria Lima, o homem mais inteligente do mercado financeiro. Marcos Saravalli estará aqui no Analytics, com outro homem muito inteligente também, Bo Williams, né, aí no Analytics, aí um dos melhores programas da casa aqui, principalmente para você que é do Profit Pro, que gosta bastante de análise técnica, que você acabou de ver análise técnica, análise fundamentalista hoje com o professor Maurício Bellinello, e agora você fica então com ele, Marcos Saravalli e Bo Williams aqui no Analytics. E também, você que quer saber um pouco mais de criptomoeda, dá uma checada lá no vídeo que está saindo agora daqui a 2 minutinhos, que eu tenho certeza que você vai gostar. As top 3 criptomoedas para você surfar no metaverso em 2022. Não é recomendação de compra não, hein? Mas é só para você ter no seu radar aí, para você ir acompanhando bem o assunto, sabendo um pouco mais o que é metaverso, como investir, enfim. Vai lá e deixa seu comentário, tá certo? E aí, Rafa? Amanhã eu tô de volta a partir das 9h30 da manhã, ao vivo, com o Mercado em Tempo Real para todos vocês, com mais notícias do mercado. Fechamento do mercado, o Rafa vai estar aqui comigo, né, Rafa, a partir das 4h da tarde. Exatamente. Junto com o Gabriel Monteiro, fazendo todo esse fechamento aí do mercado, trazendo as últimas notícias do dia. Mas a gente vai ficando por aqui. Você continua na nossa programação, porque tá chegando aí o seu Marcos Saravalli com o Bo Williams e
ao vivo, vocês vão ter mais análise, só que análise técnica junto com análise fundamentalista junto, é um casamento perfeito. Fique aqui na nossa programação que tem muito mais aqui para vocês. Amanhã a gente está de volta ao vivo. Tchau, tchau.